Lá no feed do Instagram, em My Curiosity, né? Curiosity, My Curiosity. she wrote, sou apaixonada pela língua francesa, mais do que a língua Verdade. inglesa. Mas a Suzy dá mais aula para o inglês, né? Exato. Mais Porque a aula. minha formação foi para dar aulas de inglês, mas francês é a paixão, assim. Depois eu conto um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, uma das coisas hoje que se eu conseguir trazer para vocês é a importância dos idiomas. Então, assim, qualquer ilha que você goste, mas a importância dos idiomas, porque é o caminho de comunicação. Então, assim, a gente vai, eu acredito, entrar nessa paixão que eu tenho por idiomas e que eu acho que vocês gostaria de deixar um pouquinho disso, né, no meio dessa nossa conversa. E a gente falar um pouco sobre as portas que se abrem com idiomas. Então, a gente Ótimo, fala já. ótimo. Suzy foi mãe aos 23 anos, né, Suzy? Entrou na Fiz universidade. 23 anos de. Fiz 46 e comemorei 23 anos de mãe. Eu e meu Oh. filho, esse ano, a gente celebrou de um jeito muito lindo. Porque Uhum. ele 23 e eu 46, então foi assim, uau! O resto da minha vida, eu sou mãe dele, então, assim, foi bem especial. Entrou na universidade com 27 anos. Esta mulher surpreendente é doutora, né? Doutora em educação, né? Doutora em Educação. Doutora em educação. É, Tem uma especialidade na parte de línguas, né? exatamente. É, Ensino e aprendizagem da língua inglesa. isso, isso. Então, Suzy, eu gostaria muito que você contasse como foi que começou, né, toda essa paixão pelo idioma, em particular pela língua inglesa e pela francesa, né, que é o que você gosta mais, né? É claro que o inglês para ti ele é fascinante também, né? Porque Ele é fascinante, ele é essencial, eu chamo ele de isso, essencial. eu vejo que as suas aulas elas são super diferenciadas. Não estou fazendo propaganda não, mas eu faço porque quando trabalho é de qualidade eu faço. Então, é assim, ela estimula muito a gente a falar, né? E aí você se surpreende porque você parece que você não sabe, mas sabe, né? Eu digo para ela que o meu problema maior é a pronounce, né? A pronúncia em si, porque realmente eu estou indisciplinada. Eu confesso que eu estou indisciplinada com a pronúncia, mas eu vejo que quando eu estou conversando com ela em inglês, as palavras elas vêm na minha mente, né? O vocabulário, né? Você vai melhorando o teu vocabulário, né? E você vai tentando. É claro que a gente tem muitos vícios, né? E vícios da nossa língua, que é o português, né? Então a gente acaba tentando usar esses vícios dentro do inglês. E aí é claro que vai gerar uma confusão. Mas assim, as aulas da Suzy, ela para mim é como se fosse uma simples conversa que eu vou ter com uma pessoa amiga que infelizmente eu não conheço presencialmente, mas a gente vai corrigir esse erro, né? O poder da Mas tecnologia, das conexões, porque às isso, vezes eu penso que eu conheço Rosilene pessoalmente, é tão forte a conexão de vida, de pessoa, é incrível. então eu gostaria muito que você contasse um pouco sobre como foi esse desenvolvimento todo, o que que foi primordial para você, disse, não, eu vou seguir essa carreira, eu quero ser professora de inglês, eu quero fazer, né, transformar, né, a vida das pessoas e falar para elas que o inglês é muito importante, que pode proporcionar muitas coisas, né? Pode proporcionar um crescimento muito bom, né, na vida dessas E pessoas. oportunidades, né? Isso, tá?
E oportunidades que outrora você não teria, se não for realmente o idioma, né? A língua inglesa. Tá bom, eu vou contar um pouquinho, então. Esse background que Rosilene falou sobre a minha infância na fazenda, ele é importante porque lá no interior de Goiás, a gente fala o português errado. A gente não, na escola pública, então, a gente nem tinha um português suficiente para a gente. Olha, por exemplo, eu falei Uruvai até os meus 13 anos de idade. Um dia eu cheguei em Goiânia, quando eu me mudei para Goiânia, falava Uruvai, o que é isso? Orvalho da manhã. A gente falava tudo errado sem saber. Por exemplo, cozinha. Eu fui aprender que era cozinha. Então, assim, esse é o Goiás. Por que isso é importante? Imagina lá em Goiás, com esse português, com aquele movimento ali, né, linguístico da nossa língua ali, que faz parte da minha história, do que é realmente a língua no interior de Goiás. Eu entro na sexta série e me deparo com uma professora de inglês. Inglês, eu não sabia nem o verbo to be. O inglês era uma coisa tão distante, que a gente tinha até agonia. A hora que falava que era inglês, a gente já falava. Era um assunto assim assustador às vezes. Falar não, inglês era uma coisa inalcançável, né? E aí eu estou ali na sexta série e vem uma professora de inglês, porque na escola pública vocês sabem como funciona, não tem professor, eles colocam alguém para dar um jeitinho ali, e no interior então isso pode acontecer, uma pessoa vai dar aula de inglês e cobre ali o currículo e tal. E aí chega a irmã Efigênia. A irmã Efigênia era italiana, e veio ser freira lá no interior de Goiás. Como eu não sei, mas ela foi ser freira lá no interior de Goiás. E aí colocaram ela para ser professora de inglês. Então, no primeiro dia que ela entrou na sala de aula, ela não sabia falar português, ela falou inglês. Olhem, todo mundo continuou conversando tudo, mas a minha vida fez assim. Eu olhei e falei, como? Ela começou a falar inglês, ela não sabia português, começou a falar inglês e tentando lidar com aquela turma, imagina, quinta, sexta série, né? Então, aquela turma, todo mundo conversando e tudo, e ali aquilo ali fez, assim, algo em mim. Eu falei, gente... Então, eu comecei a ser a aluna favorita dela, porque eu me interessei, o negócio entrou, assim, para o interesse pela língua. Eu falei, gente, que lindo que é a pessoa falando. E ela falava, e eu falava, gente, como é, eu quero entender isso, eu quero entender, e não entendia uma palavra, né? Então, ali foi o meu início do inglês entrou na minha vida dessa maneira assim, tão extraordinária. Eu fiz a sexta série, o sétima e o oitavo, não tinha o nono ano na época, e meu pai sempre acreditou na educação, isso é uma coisa muito importante na minha vida. Papai, ele foi um homem frustrado na educação, porque o pai dele disse que ele tinha que ter uma fazenda, então o meu avô deu um pedaço de fazenda para cada um dos filhos. E ele queria ser médico, e meu avô disse, não, vai ser fazendeiro, tem que ter fazenda, e meu filho vai cuidar da fazenda e tal. E resultado, ele prometeu para ele mesmo que ele ia colocar os filhos para estudarem, porque ele falou, as minhas filhas vão estudar, porque eu não pude estudar, mas elas vão estudar. Então foi uma boa, ele focalizou a frustração dele numa coisa maravilhosa. Então, aí ele, quando a gente ia fazer o ensino médio, ele disse, não, vocês vão sair daqui do interior, vão para Goiânia, para estudar lá em Goiânia, pronto. E assim começou a nossa vida. Quando eu cheguei em Goiânia para estudar, eu já apaixonada pela língua inglesa, porque eu falei, gente, como assim? O inglês estava assim, sempre latente, porque os 2 anos que eu passei com a irmã Efigênia, eu tive um progresso assim, eu escrevia o verbo to be, eu fazia coisas, eu tentava falar com ela, e eu era um diferencial na sala, porque ninguém se interessava. E eu falava, gente, e eu tentava falar, imagina, eu falava palavras erradas, eu me lembro como se fosse hoje de falar, eu queria falar farinha de trigo, eu falei farinha de trigo, e eu queria explicar para ela que eu estava levando um bolo que tinha farinha de trigo, aí ela, farinha de trigo, e assim, sabe, aquela ousadia para falar, tentar falar. E quando eu cheguei em Goiânia, então, os meus pais organizaram a nossa vida para ir para Goiânia estudarmos. Eu estava na igreja na época, porque eu sempre tive esse contexto evangélico na minha vida, naquela época da minha infância e adolescência e tudo mais. E na igreja eu disse assim,
sempre tive muita iniciativa para as coisas. Então, assim, empreender foi uma coisa bem latente também na minha vida desde a infância. Porque como meu pai, isso é importante vocês saberem para vocês conectarem os dots. Como meu pai tem fazenda, desde 9 anos, eu vendia limão da fazenda do meu pai. Fazia os saquinhos, ele trazia do Ceasa, os saquinhos assim amarelo, e eu colocava as dúzias de limões, e eu vendia na cidade. Papai sustentava a gente, não precisava de eu me preocupar com isso de alguma forma. Eu falei, eu quero trabalhar. Eu tinha 16 anos. E eu falei, eu quero trabalhar, pai, eu quero trabalhar. Meu pai falou, mas filha, não pode atrapalhar os estudos, porque vocês estão aí para estudar, não pode atrapalhar os estudos. E eu falei na igreja que eu queria trabalhar. Surgiu 3 oportunidades de trabalho para mim, assim, rapidamente, na igreja, com as pessoas da igreja. Eu poderia vender sapatos, eu poderia ser assistente de uma dentista da igreja, ou eu seria secretária júnior no CCAA. Olha o que o universo estava fazendo comigo. Na hora eu falei, gente, eu vou ser secretária júnior nesse CCAA, nessa escola de inglês. Quando eu comecei a trabalhar lá como secretária júnior, eu ganhei a bolsa de estudos. Mas eu acho que o mais interessante de tudo isso é o inglês estar na minha mente, sempre estar na minha mente como algo que eu queria alcançar. Que eu era inalcançável na cabeça da gente lá em Goiás. E eu falei, não, eu consigo, eu vou conseguir. E aí parece que é uma coisa, assim, se você acredita no universo, nessas coisas que realmente vai trazendo, fluindo, eu acho que foi aí. Porque aí eu desejava tanto aprender inglês, que surgiu um trabalho como secretária júnior no CCAA. Então, aí eu aceitei, claro, fui para o trabalho, ganhei bolsa de 100%. Eu era a aluna mais dedicada da sala e estratégias que eu usava lá, que hoje ele ficou tão consolidado no meu curso também, na minha vida, porque depois eu pratiquei as mesmas estratégias de aprendizado no meu aprendizado do francês, no aprendizado do espanhol, e utilizo com os meus alunos, eu usava lá. Que, por exemplo, na época, nós não tínhamos DVD, não tínhamos nem DVD direito, era fita cassete. E eu escutava fitas cassete de cantores evangélicos na época, tinha um que era Michael W. Smith, que era um cantor todo hit, assim, no mundo evangélico. Eu escutava as músicas, parava e tentava traduzir, entendeu? Então, são estratégias que são utilizadas hoje ainda, tem aplicativos e tem tudo mais, e que funcionavam, então funcionam. Eu traduzia as músicas todas, comecei a traduzir pequenos poemas, traduzi pequenas partezinhas de livro, porque eu era muito apaixonada por leitura, por livros. Então, assim, a minha vida se transformou ali, porque aí eu me tornei fluente, e isso é uma das coisas extremamente importantes que eu digo para os meus alunos, eu me tornei fluente antes de sair do Brasil. Isso é algo assim muito importante, porque tem gente que fala, você vai ser fluente quando sair do Brasil. Não, é verdade, porque eu sou uma prova viva de que não é. Quando eu cheguei em São Paulo para fazer o meu curso teológico, eu já era fluente de inglês. Então, rapidinho, em São Paulo, eu consegui um trabalho de secretária bilíngue na associação evangélica que eu estava. Então, vai conectando os dots, que o inglês vai fazendo isso, abrindo uma porta, abrindo outra porta, e vai fazendo esse universo de oportunidades surgir na frente da gente. E aí em São Paulo também foi algo incrível. Eu fiquei, acho que 2 semanas em atividades, que a gente tinha que fazer várias atividades, em atividades gerais, assim, lá no seminário teológico, e já fui ser secretária bilíngue por causa da língua inglesa. Vou parar um pouquinho aqui para ter perguntas, e a gente vai interagir. Aí depois tem uma outra fase da minha vida super bacana, que eu acho que tem muita coisa para falar e vocês perguntarem, mas eu acho que a gente podia parar e aí perguntas e a gente interagir com vocês. O que vocês acham? Perfeito. Eu ia perguntar uma coisa, Podem fazer perguntas, podem as fazer meninas perguntarem, colocações. deixa as meninas perguntarem. Depois eu Quero as pergunto. meninas perguntando, porque eu sei que elas têm umas perguntinhas, guardadas aí. Tá, então eu posso começar. Eu queria saber um pouco mais sobre as oportunidades, tanto pessoais quanto profissionais, que o inglês podia nos proporcionar. E também um pouco mais sobre as oportunidades que ele lhe proporcionou. Tá bem, então pronto. Essa eu respondo isso e tem outra. Aí tem uma fase. Eu vou dar vamos focar no que abriu no Brasil, porque
o inglês, ele abre portas no Brasil e ele abre portas fora do Brasil. Essa é a grande verdade. Então, imagina que no Brasil mesmo ele já gerou oportunidades para a minha vida no meu diferencial lá em São Paulo, na época que eu estudava, né, que eu fazia o seminário teológico. Então, assim, o inglês, ele vai abrir oportunidades, por exemplo, você pode estar traduzindo, tem tantas oportunidades para você, por exemplo, traduzir, interpretar. Acho que Rose sabe isso. Eu trabalhei numa época traduzindo, fazendo interpretação para a ONU, interpretação para... Você tantas oportunidades que você chega uma hora que você fala assim, o que eu vou escolher para fazer? Vou focar no que eu quero. Então, você fala, eu tinha, por exemplo, a ONU que sempre me chamava para fazer intérprete de eventos, por exemplo. E isso você está no Brasil quietinha no seu lugar, entendeu? Então, assim, a gente vai falar um pouco mais ao longo da conversa sobre as oportunidades fora do Brasil, que são, assim, imensas, inúmeras. E hoje, eu digo, online, essa é a grande verdade. Você está aí com a sua estrutura da família, não tem condições de sair do Brasil e tudo mais, você tem chances de trabalhar com empresas ou com associações ou com instituições ou todas as áreas de pesquisador e tudo, só online, digitalmente, com a língua inglesa sendo o seu fio condutor dessas oportunidades. A gente fala um pouquinho mais sobre isso ao longo da conversa, tá bom? Uhum. Mais perguntas, aí depois a gente vai conduzindo nessa questão de oportunidades. Quem mais fez uma perguntinha daquelas difíceis para a Suzy? Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um grande prazer ter a senhora aqui com a gente nesse nosso encontro. É muito legal ter essa oportunidade de entender um pouco mais sobre essa trajetória de quem tem um contato bem profundo com a língua e de tudo que passou, né? Porque, como a senhora falou, às vezes a gente pensa que é algo inalcançável. Antes, eu digo por mim que antes eu tinha também um grande bloqueio que eu coloquei em mim e que com o tempo eu fui quebrando esse bloqueio, né? Hoje eu acredito ter evoluído bem mais por ter quebrado esse sentimento que eu tinha dentro de mim de ser inalcançável a língua inglesa. E aí eu queria entender um pouquinho mais em relação à sua trajetória, porque, como a senhora falou, a senhora morou em vários locais diferentes, Canadá, Inglaterra, e atualmente a senhora mora em Nova York. E aí eu queria entender como é que se deu, no caso, essas experiências e momentos distintos da sua vida. E até porque a língua, ela também muda de região para região, né? As pessoas, elas se comunicam, meio que a linguagem universal muda algumas situações dentro dessa linguagem, né? Em relação a palavras, a forma que a pessoa se comunica. Cultura! Que cultura! Cultura vai transformar, às vezes, o significado de uma palavra, né? A questão da semântica. Então, assim, isso que você está falando é super, super verdade. O bom da sua pergunta é que aí eu vou poder, então, fazer uma linha do tempo, porque aí vocês vão conectar os dots, assim, dessa linha do tempo e vai trazer mais possibilidade de discussão e conversar um pouquinho sobre isso. Porque história de vida é uma coisa que é lindo demais, né? Eu tenho certeza que se abrisse aqui, cada um tem uma história e eu sou apaixonada por histórias. Então, eu acho que espero que essa minha história possa incentivar vocês nesse sentido de como os idiomas são importantes na vida e de que não há limites, realmente, de que as coisas que são impossíveis, às vezes por causa da nossa trajetória de não tantas oportunidades ou de um ambiente, de um background de limites. E aí você romper aqueles limites para alcançar que às vezes aos olhos da gente natural é inalcançável, né? E isso que eu estou em Nova York hoje é o fruto de sonhos. Então a gente vai chegar até eu estar aqui em Nova York. Vou fazer uma linha do tempo. Então quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui para fazer seminário teológico nessa instituição. Ela é brasileira, mas ela tinha um cunho internacional e ela trabalhava com crianças órfãs. Então, a gente trabalharia com essa perspectiva lá em São Paulo. E aí, eles mandariam a gente para trabalhar em outros países também. Eu e meu esposo, na época, a gente era super dinâmico, então a gente ia trabalhar em outros países ajudando com a instituição nesses outros países, com crianças órfãs, viúvas, e assim, e se eu falasse só do projeto que eu fazia com essa instituição, é uma história incrível, mas vamos focar só nessa questão da timeline. Aí, quando o primeiro lugar que a gente foi, na verdade, após de treinamento, foi a Bolívia.
Bolívia era chamado treinamento transcultural. O único objetivo da gente estar na Bolívia era aprender a estar fora do nosso país. A instituição que a gente era ligada, a missão que a gente chamava assim, ele treinava a gente muito bem para poder lidar com as adversidades de estar em um outro país. Então a Bolívia tinha esse objetivo. Era uma língua parecida com a da gente. A gente foi para Santa Cruz de la Sierra e a gente estava ali com esse objetivo, aprender a sair do nossa zona de conforto, a aprender a estar ali fora da nossa família e tudo mais. Então nós fomos para a Bolívia. Lá na Bolívia eu engravidei. Meu filho foi concebido lá na Bolívia. Eu sempre falo para ele, meu filho, você tem um pedacinho boliviano em você, porque ele é o menino do mundo. Falou assim. E aí, quando eu tive eu estava com 7 meses de gravidez, antes de completar 1 ano, que a gente ficou 1 ano na Bolívia, ficaria 1 ano, nós voltamos para o Brasil, para eu ter o meu filho no Brasil. Foi um processo de 8 meses no Brasil novamente, e fomos para a África do Sul, pela missão, tudo conectado com essa missão. Aí já começou realmente o projeto da missão, não era mais treinamento de sair do país, não, era fazer um projeto de 1 ano com viúvas na África do Sul, com a comunidade Zulu. Então, imagina. E o inglês era o nosso instrumento mais importante, porque lá, e aí entra no que você falou, Bia, a questão que Rose também disse, cada país vai ter seu sotaque, cada país vai ter tudo que está ali embutido dentro da língua, porque a língua é cultura, a língua é povo, a língua é sentimento, a língua é tudo isso envolvido na linguagem, né? Então, imagina, eu estava na África do Sul, trabalhando com Zulus, eu estava dentro de uma comunidade indiana, que vinha da Índia, é a comunidade maior que tem na África do Sul, em Durban, na cidade que eu estava com a comunidade muçulmana, comunidade hindu, comunidade Zulu. Primeira semana que eu estava no meu apartamento, o rapaz que veio limpar, ele chegou para mim e falou, e eu não entendi nada, claro, ele falou em Zulu, ele não falava inglês. Então, assim, imagina você estar naquele país, significa bom dia, tem que fazer isso, imagina. E aí eu me encantei, falei, gente, eu vou aprender algumas palavras em Zulu também, meu Deus. E aí, e foi um ano, assim, muito, muito incrível. Pelo meu trabalho com as viúvas Zulus, porque os maridos morrem porque a expectativa de vida é baixa demais ainda, porque vocês sabem a história da África do Sul, né? Então, por isso que eu estou falando, língua é história, é cultura, é tudo isso envolvido dentro, né? Então, as viúvas perdem os maridos, ou eles as abandonam e depois morrem, voltam para os países deles e morrem, e aí o nosso trabalho era com viúvas. Eu trabalhava com alfabetização, ensinava, e tinha outra parte que ensinava arte, porque o objetivo era ensiná-las a fazer algo para que elas pudessem ter o sustento próprio. Então, imagina, eu estava assim, foi um ano de muito enriquecimento na minha vida. Era 1 ano só de projeto, era 1 ano só de visto. Terminou esse 1 ano na África do Sul, nós fomos enviados para a Inglaterra, porque lá tinha uma base da missão e nós íamos trabalhar com refugiados. E fomos para a Inglaterra trabalhar com refugiados. Ficamos 4 anos na Inglaterra. Aí meu filho já estava, então, ali, ia fazer 5 aninhos, né? Ficou esse tempo todo conosco. E na Inglaterra foi uma experiência, imagina, de você sair de um país, da Bolívia, ir para a África do Sul, com todo um contexto, e você ir para um país de primeiro mundo. Aí você vai para trabalhar com refugiados. Então, assim, foi uma experiência, assim, extremamente marcante na nossa vida, né? Agora, claro, nós somos história, nós somos pessoa, nós somos criação e recriação o tempo todo da nossa história. Então, imagina que nós estávamos ali para fazer um trabalho extremamente significativo, mas eu tinha minha própria história com o meu casamento, que era um casamento que foi muito cedo, aquele contexto brasileiro da igreja que faz que você tem que se casar muito cedo, e eu era uma pessoa extremamente cheia de sonhos, de objetivos e de tudo, então o casamento foi maravilhoso para mim, porque eu me vi fazendo tudo isso naquele casamento, mas depois, no dia a dia, o casamento, para alguém que casou muito cedo e tudo, é difícil, então você vai ter que lidar história do que você está fazendo do sonho com a realidade do seu casamento, ou da sua realidade ali que você está vivenciando como pessoa, tem a maternidade, tem tudo isso. 4 anos depois da Inglaterra,
eu comecei eu mesma, foi todo o processo de divórcio, foi meu processo de emancipação da minha vida como pessoa. Eu falei, gente, eu não posso, eu amo o que eu estou fazendo, amo ser missionária, mas o casamento não dá certo, então eu tenho que manter isso, o que eu faço por causa do casamento, como é que eu vou fazer isso? Então, isso é história de vida que vai te conduzindo, né? Um fio condutor de construção, reconstrução e, às vezes, desconstrução, né? Do que foi levado para você. Que, às vezes, foi imposto também, né? Então, você vai ter que romper com aquilo. E eu decidi, eu falei, eu quero voltar para o Brasil. Nós temos que resolver a nossa vida, porque eu quero viver uma vida significativa e o que nós vivemos e fazemos eu amo, mas nós não temos um casamento real, porque ele é um casamento que você quer ser pastor, você quer voltar para o Brasil e ser pastor, e eu não quero ser pastora. Eu quero fazer trabalhos sociais, é diferente. Eu amo fazer trabalhos sociais, eu quero impactar a vida de mulheres, de pessoas, mas não ser pastora. E aí o choque foi tão grande e a gente decidiu voltar para o Brasil. Tudo organizado com a missão, voltamos para o Brasil. Porque as outras viagens que eu fiz após essa volta do Brasil já foram Suzy, pessoa divorciada, construindo a minha vida com muita coragem. Com 30 anos eu peço o meu divórcio. La Femme de Balzac. É aquela mulher de 30 anos em que você fala, eu quero fazer a minha história como ela tem sido feita e muitas vezes foi imposta, mas agora eu quero tomar algumas decisões que são minhas, de Suzy lá internamente. E aí vamos entrar o inglês rapidinho para vocês entenderem que por que muitas mulheres não rompem? Porque elas não têm como trabalhar, porque elas não têm fonte de renda, de sustento. Então, elas ficam muitas vezes ali naquele universo porque elas precisam de sustento. Então, o que eu pensei? Eu vou voltar para o Brasil, eu falo inglês, eu vou ser professora de inglês, eu vou ter o meu próprio sustento e eu vou romper esse casamento que não funciona mais. E eu vou ter a minha vida, vou criar meu filho, vou começar uma nova vida ali. Isso eu tinha 30 anos. Por isso que quando eu cheguei no Brasil com um plano, e meu ex-marido sabia disso. Foi super difícil para ele, mas eu era muito honesta. E a verdade, eu falava para ele, conhecereis... Ele falava muito o versículo da Bíblia, né? Que ela era muito, queria ser pastor e começou a focar que queria ser pastor. Eu disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estou falando a verdade para você e nós vamos ser livres. Você vai conhecer alguém, uma pastora, para fazer tudo que você sonha. E eu provavelmente vou ficar só, porque eu tenho a alma livre. Provavelmente. E eu quero fazer tudo o que eu quero fazer nessa vida, porque eu acredito nela, nesse momento que a gente está vivendo hoje. E com 27 anos eu planejei o divórcio com a verdade, para a verdade me libertar. E aí eu disse, eu vou, se você quiser ficar comigo, eu vou começar a estudar, mas nós vamos nos separar, eu quero o divórcio. E aí nós ficamos organizando a separação, como dois adultos maduros, nos meus 3 primeiros anos da universidade. E foi difícil para ele, porque ele era muito apaixonado em mim, claro, e eu também, assim, no sentido da ideia do casamento, então eu tinha que romper com aquela ideia do casamento. E aí eu comecei com a educação novamente, porque o dia que eu fui em Goiás conversar com os meus pais, que eu ia me divorciar, meu pai volta para mim novamente e fala o quê? Filha, você tem que estudar. Então, é a educação novamente me salvando. Porque aí eu falei, eu sei, pai, eu vou estudar. E, claro, eu tinha clareza disso, né? Que eu tinha feito um curso teológico, era nível superior, mas não era reconhecido pelo MEC, não me daria tantas oportunidades a mais com relação a trabalho mesmo, em faculdade, ou o que eu quisesse fazer. Então, eu fui para a faculdade. Com 27 anos, comecei a minha Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 27 com 30, eu pedi o divórcio e ali começou uma nova história da minha vida, com muita dor, com muita lágrima, com uma ruptura, com muita emancipação, com muita resiliência, porque é assim a vida da gente, né? Então, você escolhe, depois você paga um preço daquela escolha, mas não tem preço, duas coisas. Não tem preço você fazer aquele timing de que você escolhe ser a sua história, você escolhe você como o autor da sua história, e você fala, eu sou a autora agora da minha história, eu vou escrevê-la, e vou pagar todos os preços e as lágrimas juntos, mas eu vou, e é ela, e é essa a minha história. E a segunda coisa que foi que a educação fez
esse processo ser possível. Porque aí eu comecei a estudar, comecei a trabalhar como professora de inglês, que eu fui convicta, e ao trabalhar como professora de inglês, eu tive minha própria profissão. E aí eu comecei a ter o meu próprio sustento, e quando eu me divorciei, eu já estava me sustentando sozinha. E aí, então, o inglês foi aí transformador mais uma vez na minha vida. Perguntas até aqui, La Femme de Balzac. Eu chamo esse capítulo de La Femme de Balzac porque eu comecei a aprender francês com 30 anos. A minha terapia foi fazer francês. Eu falei, o que eu mais amo? Eu amo línguas, eu amo idiomas, e eu amo francês, e eu quero aprender. Tá na minha lista de coisas a fazer e vai ser agora. Eu comecei a fazer francês, e fiz 3 anos de francês no Cefet, que na época aqueles IFs ofereciam idiomas, e eu fiz como terapia, como algo para me dar prazer no meio daquele furacão de coisas, de emoções e de sentimentos trazido por toda essa decisão que eu tinha tomado. A partir daí, outras viagens que vieram com meu filho e tudo mais que eu vivenciei, já foi pós-divórcio e pós esse momento de La Femme de Balzac, que é o livro, né, que a Mulher de 30 anos, que eu li em francês e que marcou esse momento. Então, perguntas até aqui e depois a gente vai falar um pouco mais. Vou abrir aí por... É uma conversa. Lembrem que eu estou falando coisas bem pessoais. É uma conversa. E vocês podem me perguntar coisas bem tranquilas. Podem ficar à vontade. Tá assim, incrível. Incrível mesmo. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa para a Suzy? Coloca aí no chat. Olha, a professora Flávia, ela é também professora do projeto Caboclas, tá? Professora Flávia, diga. Bom dia a todos. Quero agradecer muito a Suzy, né? Sílcia, obrigada, né? Flávia. Que nome diferente, Sílcia, Suzy. Quem deu o nome para você? Foi seu pai ou foi sua mãe? Meu pai. Meu pai teve Silvia, aí a segunda foi Cíntia, eu fui Sílcia, e a terceira e a quarta foi Ana. Só que o Suzy, ele veio na Inglaterra. E eu vou contar para vocês o porquê que veio Suzy. Quando eu cheguei na Bolívia, eu fiquei sem nome, porque Sílcia era súcia, que significa suja. Então eu fiquei sem nome, porque eles não queriam falar. Eu não queria falar esse ficava muito ruim o ouvido. Eu fiquei sendo, não tinha nome. Eu era irmã, me chamava de irmã. Então eu vi que eu estava com problema com o meu nome saindo do Brasil. Tudo bem, quando chegou na África do Sul, eu era sister, porque não dava conta de falar Célcia. Eu falei, tá bom, mas não tive ainda a ideia de ter um segundo nome, não tive. Pensei, bom, eles que lutem, né? Pensei, não pensei isso. Mas assim, falei, não pensei nada. Quando chegou na Inglaterra, trabalhando com o nosso trabalho, eu precisava de nome. Porque o nome é identidade, é como eles vão te chamar, e o nome é muito importante. E eles não davam conta de falar Célcia. E eu conheci, o meu cunhado é inglês, e conheci várias pessoas e falaram, tem que te dar um nome, você precisa de um nome em inglês, an English name. E aí veio Suzy, porque é o nome de muitas professoras, coincidentemente. Na Inglaterra tem muitas, coincidentemente, teachers que são Suzy. Quando falou Suzy pela primeira vez, eu senti o batismo, assim, sabe? O nome entrou, falei, que complemento legal, Sílcia Suzy. Sílcia é o meu nome de identidade, de origem, e Suzy é o meu nome internacional, meu nome que eu ganhei com o mundo, com as minhas viagens, com tudo, perfeito. E aí nunca mais saiu. Quando eu voltei para o Brasil, eu já era Suzy também, Sílcia Suzy. Meu primeiro emprego era Teacher Suzy, já caiu assim, como luva, assim, para a minha identidade complementar com essa minha pegada internacional. Então, assim, essa é a história do meu nome. E eu te perguntei, Suzy, Sílcia, Suzy, né? Porque eu achei que é um nome bem diferente, achei que nas outras culturas seria muito difícil ter o Sílcia, e o Suzy me lembrava mesmo muito do inglês, né? Eu digo, vários personagens eu já tinha lido nessas histórias, fábulas, né? Contos rápidos, né? Exato. Que aparece o nome, eu digo, muito interessante. E aí me deu a curiosidade, já que o pai tem aparecido como uma pessoa muito importante na sua vida, eu tive a curiosidade de saber se era ele realmente que tinha te dado o nome e qual é o significado de Sílcia.
Pronto, É, eu sei o isso, significado de Sílcia. isso. Sílcia De foi onde inventada surgiu por mim. Sílcia? Pronto. Sílcia é a invenção do meu pai, porque Sílvia, a primeira, era bem assim, morena, bem morena como eu, porque meu pai é descendente de italiano e a minha mãe brasileira da origem de bisavó negra e avó indígena. Então, a primeira nasceu super morena, a segunda italiana toda, com nariz italiano branca, e eu nasci como a Sílvia, muito parecida com a Sílvia. E tanto é que a quarta nasceu também branquinha, mais assim, estilo feições italianas. Então, quando ele me viu, e claro, nós estamos falando aí de uma cultura extremamente patriarcal, porque meu pai é dessa geração do patriarca, e meu pai que conduzia todas as coisas. Graças a Deus ele tinha essa pegada da educação, então foi uma grande um presente na minha vida muito grande. Mas ele disse, olha, falou, é Sílvia? E agora vai ser Sílcia. Então colocou Sílcia, só trocou o V e colocou C, mas muda totalmente o som. Sim, Só que Sílvia significa Silvestre, então meu nome tem significado de Sílvia. E engraçado que por muitos anos, Sílvia e Sílcia, eu e a minha irmã, a gente era tido como gêmeas. Tanto é que a irmã Ifigênia, ela conversava com a Sílvia pensando que era Sílcia. Então, assim, teve isso. Então, eu acho que o Suzy, ele veio para definir a minha identidade separada da minha irmã também. Porque a minha irmã era muito importante na minha vida, ela foi um papel muito grande na minha vida, assim, de pessoa, de resiliência e tudo mais. Então, eu acho que Suzy chegou para realmente definir aspectos da minha vida que foi Sílcia, ela existe com Suzy, que faz o que eu sou como pessoa mesmo, como indivíduo, né? Eu acho que é isso. Flávia. Ah, muito legal, muito legal. Eu sempre me interesso pelas histórias dos nomes, né? Porque, como você disse, é a primeira coisa como a gente se identifica, né? Socialmente em relação ao mundo, né? E aí o seu nome era realmente bem diferente, aí eu imaginava. E a outra pergunta que eu tenho para te fazer é... Você disse uma coisa que eu achei muito interessante, é que você estava desenvolvendo tecnologias que você já fazia sem mesmo nem existir, né? Que é essa coisa de traduzir poemas, que hoje se adota nos cursos de inglês tradicionalmente, de ouvir música e traduzir. Na tua experiência hoje de vida, olhando para a língua e para a cultura e por toda essa tecnologia, o que você faria de novo que não tem aí na praça? Tu tens alguma ideia assim na tua cabeça de que, olha, eu acho que isso seria legal fazer com tanta tecnologia para ensinar idioma e fazer com que seja mais tranquilo para as pessoas que estão aí querendo investir nisso na sua formação? Você fala mais assim do que da tecnologia poderia ser, ou que eu tinha na época que poderia ter hoje? Das duas coisas, porque eu entendo isso que você fazia, que você já fazia, que não existia nos cursos naquela época, que eu imagino, já era tecnologia. Você estava desenvolvendo uma tecnologia para a aprendizagem da língua, né? Então, ambas as coisas. Eu gostaria de saber daquela tua época ou de hoje, o que tu achas que poderia estar sendo feito e ainda não é feito, com tanta tecnologia que existe hoje. Sabe por quê, Suzy? Outro dia eu estava vendo lendo um artigo, posso até procurar, que tem softwares, eu acho que são isso, que identificam como é que eu vou dizer? De onde a pessoa nasceu que está falando aquela forma de inglês. Ou seja, de novo, é o caminho reverso, né? É como se eu fosse falar inglês, fazer uma palestra, e esse software, ele identificaria que eu sou brasileira, falando inglês, porque vem carregado toda essa informação, eles conseguem identificar, eles dão as porcentagens dizendo, olha, essa pessoa aí ou é brasileiro, ou é italiano, ou é português de Portugal, né? Alguma coisa assim. Então, eu vou falar sobre aí seria mais ou menos a ideia disso. Quais são as tecnologias que estariam em volta, hoje em dia, interessantes dentro da educação, que poderiam agregar e que poderia estar sendo feito e ainda não é? Tá bom? Eu vou falar sobre isso, e nisso eu já digo algo que se chama o Autonomous Learning, que é uma coisa muito forte no meu curso, que Rosilene sabe disso, que é usar tudo que está disponível
gratuitamente. Na verdade, o meu foco sempre, porque o meu estudo do meu doutorado foi para os alunos da rede pública estadual. Eu voltei lá nas minhas origens, porque eu queria trazer uma contribuição para os alunos da rede pública estadual do estado do Rio Grande do Norte. E dentre as, vamos dizer assim, os achados e as contribuições, é um mapa de tudo que existe gratuitamente para que você possa impulsionar o seu aprendizado ou começar ali do zero, das tecnologias ou jeitos por exemplo, dicas, por exemplo, existem tantas possibilidades de você falar inglês. Por exemplo, no Rio Grande do Norte e na Paraíba, nós temos parcerias com o consulado americano e as pessoas não sabem disso. Então, gratuitamente, eles têm eventos na Paraíba e no Rio Grande do Norte para que as pessoas possam estar em ambientes para falar inglês. E aí, isso eles não sabem. Então, existe algo que é uma das coisas que eu acho que é extremamente importante, que foge da questão da tecnologia, dos recursos que estão aí gratuitos, é você achar caminhos no ambiente que você está para que você fale. Para que você fale inglês. Não precisa de você ficar dependente só da tecnologia de recursos digitais não. Porque a inovação é você achar caminhos para você, um ambiente que você está, descobrir, fazer esse movimento interno, falar, gente, eu vou aprender inglês, é uma motivação intrínseca que eu tenho, então, peraí, eu vou achar ambientes aqui para eu falar inglês. E isso tem, em todo lugar que você tiver, vai ter esses ambientes. Você vai ter que descobrir. Abrir-se para, por exemplo, Couchsurfing, é uma das coisas que eu indico aos meus alunos. Registra-se em sites como, por exemplo, Couchsurfing, que é gratuito. Tem encontros com pessoas de vários lugares do mundo. E é foi um dos movimentos que me deu amigos na Espanha, que eu vou falar um pouquinho da Espanha daqui um pouco, do meu período na Espanha para fazer amigos no período da pandemia, foi o Couchsurfing. Então, assim, eu acho que você... Primeiro ponto, pensar no seu aprendizado. Você quer aprender inglês, você já vai entender que aquilo não é impossível para você, você colocou dentro de você, intrinsecamente, você fala, eu vou aprender. É uma decisão que começa transformando a sua vida para o inglês. Porque é o que aconteceu comigo lá com a irmã Efigênia. Eu vou aprender. Ele parece impossível, mas não é, eu vou. E aí você vai tomar essa decisão interior, depois você vai achar esses recursos. Precisa de você começar a pagar cursos de inglês. A partir de hoje eu vou começar a pagar. Você sozinho, você consegue fazer um movimento towards, que a gente chama, em relação a esse aprendizado. Então, você decide, você começa a achar os recursos. Eu tenho no meu Instagram, por exemplo, tem inúmeros recursos gratuitos que eu coloco e eu guio os meus alunos nesse processo, sua condução ali no que tem disponível, e aí você achar movimentos que tem aplicativos para você falar, tem alguma coisa na sua cidade. Eu vou dar um exemplo do meu processo que eu fiz, tudo isso que eu estou falando com relação à língua francesa. Com 30 anos eu comecei a aprender o francês, fiquei 3 anos estudando, eu fiz tudo isso. Porque eu traduzia, eu escutava músicas, Serge Gainsbourg, e não entendia nada, e era DVD, era assim, o CD, eu botava, e eu copiava, e eu ia. E o que aconteceu? Eu fui na Aliança Francesa, e comecei a ver que tinha eventos gratuitos que eu podia participar. Comecei a participar de todos os eventos gratuitos por 3 anos na Aliança Francesa. Então, essa que é a questão, é uma decisão interna, realmente. Não vai ser a escola que vai ser o seu diferencial, não vai ser nem o seu teacher. É você em primeiro lugar. Porque aí você fala, eu vou, e aí é diário. Até que você fala, eu falo inglês, eu consigo. Então, todos os dias você está ali com o inglês. Então, e outra, aquela coisa antiga vai funcionar para hoje, porque o novo, como dizia Clarice Lispector, né? Ou isto ou aquilo, não. Pode ser isso e pode ser aquilo. Porque você pega o que funcionava antes e você ainda agrega com o que a tecnologia está te oferecendo de hoje. E essa combinação vai fazer um grande diferencial nesse seu processo individual de aprendizagem da língua. Pode sim. Eu te respondi? Plenamente. Tá bem, tá bom. Alguém mais levantou a mão, eu acho que queria perguntar. Depois eu vou falar um pouco do meu tempo na França e tempo da Espanha, e no Canadá, que são experiências que eu acho que vai agregar bastante para vocês também. Nessa timeline, hein? Não paramos a timeline. A professora Juliana queria perguntar, mas ela está com problema no áudio dela? É isso, Juju?
Escreva, Juju, a sua pergunta. Não, tá tranquilo. Tá bom, tá ótimo. Tava dando um hello, né, Julie? Eu só vou aproveitar que tu falou um pouco do doutorado, né? E assim, acho importante você falar um pouquinho como foi, né, esse período, porque tu vivenciou esse período aí de pandemia, né? E foi um período muito complicado, né? E aí fazer o doutorado nesse período crítico. E aí você estava na Espanha e queria que você comentasse um pouco como foi esse período, esse desenvolvimento todo e esse desafio, né? Porque a gente conversava muito sobre essa questão do doutorado e, e existe assim é complicado, né? Tem momentos na fase do estudante que é bem complicado. Às vezes você pensa em desistir, às vezes, eu vou jogar tudo pro alto, não quero saber. Mas depois você pensa, não, calma, isso é só, né? Isso é só um dia que não foi bom, né? Amanhã será bom, né? Então, Eu acho que falar do doutorado é muito importante. Eu vou fazer só uma conexão com a timeline, com a linha do tempo, para vocês conectarem na mente de vocês essa linha do tempo, e eu acho que ela vai ser importante. Então, assim, imagina que aí eu volto para o Brasil, tenho o meu divórcio, começo a estudar na UFRN a minha vida inteira na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a minha graduação, meu mestrado e o meu doutorado. E aí, nesse período até eu chegar na experiência da Espanha, que é a última antes de eu chegar aqui, o que aconteceu comigo? Eu fui para a França, consegui um trabalho de professora de inglês, pego mala e cuia e criança e vou para a França. Trabalho na França como professora de inglês, tenho uma experiência incrível de 1 ano e vivi uma vida, um movimento lindo de aprendizado eu já era fluente, eu já tinha aprendido no Brasil, isso é importante demais dizer, e depois eu volto para o Brasil novamente, continuo trabalhando no Brasil, que eu já estava numa escola chamada Cultura Inglesa. Aí a minha trajetória escolar de professora de inglês foi toda na cultura inglesa. Eu volto para o Brasil e estou na cultura inglesa ainda, termino meu mestrado e falo, antes de fazer doutorado, eu vou fazer mais uma viagem com meu filho, porque eu acho que eu tenho que me despedir de viajar com meu filho, porque depois ele não vai me acompanhar mais. Pensei comigo. Então, ele terminou o 9º ano e eu disse, é agora. A pedagoga decidiu, falou, esse menino vai ficar 1 ano fora da escola. Vai ficar 1 ano fora da escola e vai fazer uma gap year, como Rousseau falava. Rousseau sempre falou que você tinha que dar pausas para viagens. É Rousseau, hein? E eu disse, pronto, a pedagoga tomou a decisão aqui, esse menino vai ficar fora da escola, ele vai passar 6 meses na Inglaterra, que a minha irmã morava lá, vai passar 6 meses na Inglaterra, volta e eu vou passar 6 meses no Canadá com ele, 1 ano fora da escola. Uma decisão ousada. Mas eu falei, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou pedagoga, sou professora, eu sei que vai ser só ganhos para esse menino, e eu me despedi dele, em termos de criança, viajando comigo, porque depois adulto ele não vai querer viajar comigo. E eu acertei na minha decisão. Fui para o Canadá, passei 6 meses com ele, tiramos o visto assim. Na época eu já tirei visionária, eu já tirei o visto para os Estados Unidos, que eu falei, depois, quando ele estiver na faculdade, eu quero ir para os Estados Unidos, então já vou tirar o visto, aproveitar que eu estou na cultura, com toda a minha estrutura. Tirei uma pausa da cultura, pausa, literalmente, assinado, vou tirar um tempo de 6 meses, vou sair para viajar e depois eu volto e tive meu trabalho de volta e tudo mais. Passei 6 meses no Canadá, em Toronto. Gente, agora eu vou falar um pouquinho de oportunidade e depois eu sigo na timeline. Mas no Canadá, eu cheguei, meu filho era estudante, porque eu coloquei ele numa escola para estudar, e eu era só mãe. Eu falei que eu era professora de inglês e que queria melhorar meu inglês para Business e Finances. E deu tudo certo. Fiz um curso de Business e Finances. Na segunda semana, para a terceira, eu consegui um trabalho de tutora bilíngue. Eu era tutora bilíngue de francês e inglês dentro de uma família. E fazia tarefa de casa. Imagina, professora ali com 3 crianças trabalhando ali. Resultado, o que eu quero dizer com isso? Quando você sai para fora com o inglês, você nunca fica sem trabalho. Você nunca fica sem fazer nada. Porque o idioma te abre o caminho assim, ó. O idioma e esse nosso jeito de
de gostar de trabalhar, de gostar de fazer algo, de gostar de ser significativo na nossa existência, entendeu? Porque aí você nunca para, você sempre acha e pensa algo, você sempre cria algo ali. Então, passei 6 meses no Canadá, trabalhei como tutora bilíngue, meu filho tinha que voltar, nós voltamos para o Brasil, eu voltei para a cultura inglesa, e ele começou o ensino médio, e foi então a última viagem que ele fez comigo. Hoje ele é estudante universitário. Quando eu passei na seleção do doutorado, ele passou na seleção para fazer letras em inglês também lá na UFPB. A gente comemorou, tá no meu Facebook isso, que me mostrou um tempo atrás. Nós comemoramos os 2 estudantes novamente. A gente postou um negócio assim, mãe, vamos pesquisar a BNT? Ele fez uma foto assim, eu e ele, porque manhinha, vamos ver a BNT juntos? Algo assim, porque eu entrei para o doutorado e ele entrou para fazer letras em inglês. E voltando, então, fechando esse parênteses e voltando à timeline, e depois eu falo especificamente do doutorado. No Canadá, eu volto para o Brasil, e lá no Brasil, então, eu foco para o doutorado. Então, seria 4 anos da minha vida de doutorado. Os 2 primeiros anos foram de glória. Então, foi lutas e glória, realmente, sabe? Foram 2 anos de glória, assim, de sonho realizado, fazendo ali, participando, dando aulas como professora substituta na UFRN, docência assistida, tudo que era possível. Pedi demissão da cultura, fui ser bolsista da CAPES, envolvi naquele movimento de cultura universitária, de estudante novamente, assim, maravilhoso. 2 anos de glória, realmente. E o sonho de fazer o doutorado sanduíche. Aí eu falei, gente, apliquei para o doutorado sanduíche, eu escolhi o país, que eu falei, eu quero aprender espanhol, eu não aprendi espanhol direito lá na Bolívia, o espanhol estou protelando, nunca aprendo espanhol, não quero viver de Portugal, quero aprender espanhol, eu vou para a Espanha. Porque tinha uma universidade em Lleida, na Catalunha, que tinha um departamento de linguística maravilhoso, de catalão, inglês, é incrível. Eu falei, é lá que eu vou. E a professora tinha já se interessado pelo meu projeto. Então, eu fui para Espanha no dia 7 de janeiro de 2020. Cheguei lá. E aí, dia 13 de março, eu estava sozinha no meu apartamento, desse tamaninho, coisa mais linda do mundo, do lado da universidade, para eu caminhar para a universidade. Eu ia dar aulas, eu ia fazer várias coisas. A pandemia chegou. E ali começa um capítulo da nossa vida, né? Todos nós, de surpresa, porque eu que estava no movimento de organizar a minha casa, o apartamento, relatório da CAPES e tudo, nem notícia eu olhei, eu não vi que tinha tido um caso lá em fevereiro, nem no Brasil, eu estava por fora, realmente me pegou totalmente de surpresa, porque eu estava nesse movimento de olhar apartamento, de tudo, muita reunião na universidade com a minha orientadora, e eu querendo fazer tudo que era possível, como eu ia estagiar lá na universidade, na biblioteca também, para ajudar pessoas com a língua inglesa, era todo um projeto incrível. E aí entra um aprendizado, assim, extremo de resiliência na minha vida, porque eu me vi sozinha dentro do apartamento, a minha orientadora era de risco, eu não a vi, praticamente pelo ano todo, ela era de risco, ela era já idosa, e eu não tinha amigos ainda, né? Eu não tinha amigos ainda. Não tinha tido tempo de ter amigos. Era 1 mês e pouco só que eu estava lá. 1 mês e pouco você nem pensa em se adaptar num país. Você está só organizando coisas técnicas, práticas ali, mas você ainda não sentiu ainda, né, o movimento. Mas, gente, esse aprendizado da pandemia, que eu acredito que foi para todos nós, ele é de resiliência mesmo, e é assim a vida. Se nós estamos vivos, é resiliência. E outra, buscar ajuda, é uma das coisas mais importantes que eu fiquei goosebumps agora, eu me arrepiei, porque você pedir ajuda e você aceitar a sua vulnerabilidade não tem preço para você entrar num novo nível de conforto com você mesmo, com você mesma. Então, eu fiz o quê? Aceitei. Eu estava com medo, comecei a criar uma rede de apoio digital, a psicóloga, meu aluno que era médico, psiquiatra,
tinha pessoas que falavam comigo todos os dias, uma rede de apoio, e aí eu não tinha nem como ter um calmante, por exemplo, porque teve dias que eu tinha muito medo de morrer e estar sozinha no apartamento, e ninguém ia me achar, tudo isso passava pela minha mente, né? Imagina, tudo que passa, a ansiedade gera várias coisas, então eu fiz algo que é grupo de apoio, então são coisas que a gente vai levar para a vida, todos nós, pedir ajuda, não ficar sozinho mesmo, não se deixar ficar sozinho, e criar essa sua rede de apoio que vai te sustentar e segurar na hora da luta. Porque os dias de glória é fácil de você ter pessoas com você ali, ó, cheering. Mas no dias de luta é que você precisa. E a minha família, os meus pais, as minhas irmãs, e meu filho, os meus amigos, minha orientadora do Brasil, grupo de pesquisa, e eu estava ali, eu estava amparada diariamente. E eu tive estratégias também. Sabe Certeau, que é um autor francês que eu li todo em francês e eu amo muito, ele fala, é a invenção do cotidiano. Anotem esse livro. Michel de Certeau, ele tem um livro que é A Invenção do Cotidiano. Anotem e pesquisem. É um livro que vale a pena qualquer pessoa de qualquer área ler, que fala de estratégia de resiliência para a vida. E ele é um educador, na verdade, né? Mas eu apliquei várias coisas de você pegar o seu cotidiano e criar ali estratégias para você sobreviver. Porque a vida é, sim, um wild, um campo um selvagem ali para você sobreviver. E eu tinha estratégias tão profundas de compromisso com a vida, que eu falava, eu estou viva, então eu vou fazer todos os dias algo, chorando às vezes, mas eu todos os dias, por exemplo, eu saía de casa, porque lá na Espanha, que foi o segundo país mais afetado da Europa com a pandemia, nós só podíamos sair na rua para comprar algo de serviço, por exemplo, correio, comida ou banco, provando que você estava, senão você era multado. Policiais na rua o tempo todo. Então, o que eu fazia? Todos os dias eu ia à padaria. Todos os dias eu ia comprar algo para eu sair, pegar ar fresco e cuidar da minha saúde mental, por exemplo. Estratégias assim, de todos os podcasts que eu escutei, tudo que eu conseguia e acolher. Eu acolhia a minha dor, eu acolhia o meu medo, eu acolhia o meu e não tinha vergonha de dizer. Não tinha vergonha. Isso que eu estava com o livro da Brené Brown, que é um livro que eu indico para os meus alunos. Eu trabalho o TED Talk dela, que é a coragem de ser imperfeito. E isso foi maravilhoso, porque a primeira coisa quando a gente está fazendo doutorado é a gente achar que a gente não é suficiente, que a gente não dá conta. E aí aquilo ficou com a pandemia e com a ansiedade, eu falei, gente, eu acho que eu não vou dar conta de terminar a minha tese. E aí eu começava a falar disso. E aí as pessoas me lembravam, mas Suzy, você lembra de tanta coisa que você já fez, de tanto que você era capaz e tudo? Então, trabalhando a autossabotagem junto comigo para que eu vou colocar o livro aqui para vocês, já eu vou digitar. Me ajudando a lidar com a ansiedade, falando, assumindo, acolhendo a vulnerabilidade. Para mim, uma das grandes lições do meu tempo na Espanha foi acolher a minha vulnerabilidade, a minha imperfeição, entender que eu não tinha que dar conta mesmo de tudo, entender que realmente estava bom só estar ali e já estar vivendo e fazendo um parágrafo por dia, às vezes que eu dava conta ou nada, eu falava, tá tudo bem, porque eu estou vivendo um movimento mundial e eu estou com a minha própria história aqui sendo construída. E o doutorado em si, sem pandemia, já é algo muito grande e estressante na vida de uma pessoa, e eu ainda estou na pandemia, então eu acolhi a minha vulnerabilidade, a minha imperfeição, a minha necessidade, a minha dor, e não tinha vergonha de falar dela, e eu acho que esse foi o grande diferencial. Isso mesmo, A Invenção do Cotidiano, Michel de Certeau. Eu sugiro esse livro, ele foi muito forte na minha vida, ele tem em português também, edição em português, mas ele é um escritor francês. Então, esse foi a minha história com a pandemia, e quando eu voltei para o Brasil, gente, eu volto para o Brasil no final de 2020, e antes de eu voltar para o Brasil, deixa eu contar algo maravilhoso que aconteceu na Espanha a partir de agosto. As fronteiras abriram em junho, julho, agosto, a gente já podia ir para o parque, a gente já podia fazer várias coisas. Eu já estava bem emocionalmente, porque eu fui acolhida com isso aí que eu disse para vocês. Ousada, eu cheguei numa escola de tecnologia, próximo da universidade, uma escola que estava aberta, e disse,
E isso vocês conseguem acompanhar essa parte da minha vida no meu Instagram, porque eu já estava postando mais coisas no meu Instagram. E eu disse, eu sou professora de inglês, faço doutorado aqui na Universidade da cidade, da Catalunha, e eu gostaria de fazer um estágio aqui gratuito. Vocês não precisam pagar nada, não. Mas eu quero aprender robótica para inglês, quero aprender xadrez para inglês, quero aprender tudo de tecnologia para a língua inglesa, mas eu estou disposta a ser voluntária. E aí comecei naquela escola, com máscara, com tudo, tem lá no meu Instagram. E um mês depois, em setembro, eles me chamaram para assumir a Head of Studies, ser a coordenadora pedagógica mesmo da escola. Porque eles tinham muita dificuldade com a língua inglesa, eles eram bons em tecnologia, eram 2 engenheiros que tinham montado a escola, mas em inglês mesmo, eles tinham dificuldade de encontrar professores que falavam inglês fluente. E eles, pós-pandemia, que muitos tinham voltado, eles estavam numa necessidade super grande. Eu fiquei até dezembro, quando eu vim embora para o Brasil, trabalhando nessa escola, e ainda ganhei uma remuneração, e várias outras coisas incríveis que aconteceram lá nessa escola. A porta está aberta para eu mandar quem eu quiser para essa escola. Deixei um universo aberto na Espanha. Se a pessoa quiser ir para a Universidade da Espanha, onde eu fui, eu tenho as portas abertas lá. Então, assim, eu digo que onde eu passo, eu sempre falo, eu estou no lugar, mas o que acontece conosco, e ele é para outros também, porque o que você é, se você quer ser luz, eu, no meu caso, sempre pensei, o que eu quero ser, ele não é só para mim, nunca é só para mim, ele é para quem está ao meu redor, é os meus alunos, é a minha família, é as pessoas. Então, a Espanha hoje, por exemplo, é um lugar aberto para eu indicar pessoas e ajudar pessoas a irem, como já aconteceu outras vezes. Então, esse foi a minha experiência de luta na Espanha, mas de muita vitória também. Porque só o fato de eu pensar assim, eu falava, gente, eu estou viva. Todos os dias eu falava, eu estou viva. Ai, chorando às vezes, mas era uma coisa muito importante. Então eu falava, mais um dia, pronto, deixa eu lidar com o que tem para hoje, chorar com as lágrimas de hoje, de ontem já passou, e hoje é mais um novo dia. Então isso foi para a vida, né? E ele vai me conduzir, essa história vai marcar a nossa vida. Cada um, se eu ouvisse aqui, Vanessa ia dizer, Flávia, Simone, todo mundo ia contar como foi o seu processo com você e as suas crenças e o seu acolhimento para você ter passado pela pandemia. E pedir ajuda foi o diferencial também. Tiver que ir para o psiquiatra, ou igual a Rosilene sabe, quando eu voltei para o Brasil, eu precisei de ir para o psiquiatra, porque eu estava muito ansiosa, que eu achava que eu não ia dar conta de toda a demanda de retorno do Brasil, porque aí eu perdi a minha bolsa local. Eu voltei para o Brasil, aconteceu com muita gente, vocês acompanharam isso, uma luta da CAPES, porque foi cortado as nossas bolsas locais. Eu tinha uma bolsa que, antes de eu ir, que era uma bolsa de demanda social da CAPES, e quando eu fui, que eu recebi uma bolsa internacional, no meu retorno, a minha bolsa não existia mais. Então, eu volto para o Brasil sem recurso. E fiquei vários meses sem recurso. Então, imagina como foi para eu dar conta do meu retorno, com meu filho ainda dependendo de mim, com meu filho entrou em depressão, todo mundo no meu redor ali com muita luta e eu também com muita ansiedade. E novamente, eu já estava muito estabilizada com relação não, muito certa com relação a não negar nunca a minha vulnerabilidade, nem ter medo, nem ter vergonha. Não, fiquei assim, aquela pessoa aberta, não falei, vergonha? Não, de jeito nenhum. Eu fui para o psiquiatra e ele começou a me acompanhar, eu comecei a tomar sertralina para ajudar eu dar conta daquele processo, e isso é um processo muito lindo, porque é um processo de acolhimento seu, e de que você fala, eu amo a minha vida, a minha existência, e tudo que tiver ao meu alcance, e já tiver ao alcance da ciência, eu farei para que eu fique bem. Eu quero ficar bem, e consegui defender minha tese no dia 25 de fevereiro, agora de 2022, e com muitas lágrimas, realmente muita luta. A Rosilene passou o ano inteiro comigo, com certeza eu chorei em alguma aula, e tudo bem. Choramos juntas. Choramos, e não tem preço isso, você entender isso. Eu digo que eu estou pronta para a vida, porque se nós conseguimos passar a pandemia e conseguimos estar ali nos segurando, e com tudo, porque político, você olha para o Brasil, é muita coisa para você se entristecer, você olha...
e você olha tudo isso e você sublima e você fala, calma, eu quero ter uma existência e eu vou lutar, e a vida é luta mesmo, porque é uma luta constante com a sua mente, porque a ansiedade é uma luta constante com a sua mente e é uma luta com tudo que está ao nosso redor, mas você tem ali feito já os seus princípios, o que você é, o que você quer, e a vida vai te trazendo presentes todos os dias também. Então, assim, Rosilene sabe, se conviverem comigo, vão saber que gratidão é algo que faz parte do meu dia a dia diário, assim, ao acordar eu tenho gratidão e faço affirmations em inglês, eu mando para os meus alunos todos os dias agradecendo. Então, assim, eu tenho coisas que eu aprendi que vão caminhar comigo agora. O mindfulness, que é a meditação mindfulness, que eu aprendi na Espanha, que é um processo lindo demais de respiração, que me tirou de ansiedade várias vezes, e eu fazia essa questão da meditação mindfulness. Hoje ela é natural para mim já, eu já levanto com o mindfulness dentro de mim, porque eu comecei a ter um mindfulness lifestyle, um estilo de vida com mindfulness, de estar presente no que eu estou fazendo. Eu estou aqui com vocês agora, eu estou aqui com vocês, o meu coração, as minhas emoções, a minha respiração, eu penso. Então, eu estou trazendo para a vida todos esses aprendizados no meio do caos, no meio da tempestade, né? Então, passamos pela tempestade, ainda ela está ali, mas a gente teve coisas tão fortes que são aprendizados internos que vai nos sustentar em outras ocasiões, que vai chegar a outras coisas, porque a vida é assim. Depois vem outra coisa e você vai lutando. Então, você vai agregando isso, acolhendo e continuando essa luta. E então, dias de glória e dias de luta vai ser sempre, enquanto a gente estiver aqui, né? Então, é isso. Muito legal. Veja se eu consegui falar tudo, acho que eu consegui falar tudo para chegar até onde eu estou hoje. Podem fazer perguntas e já eu vou contar a experiência da chegada em Nova York e por que eu estou aqui. Mas eu gostaria de abrir novamente para perguntas nessa timeline e experiência da pandemia e outros aprendizados que eu tive. Eu gostaria de ouvir vocês. É muito legal a senhora falar tudo isso, é bem emocionante, assim, e eu acho que a gente acolher as nossas vulnerabilidades é a forma mais bonita da gente se amar, né? A gente entender que nem sempre as coisas vão sair da forma que a gente espera, mas a gente entender que existe um tempo para a gente se adaptar a certas situações e ir mudando com o tempo é muito importante para a nossa evolução. A professora Juliana, ela tinha perguntado aqui no chat qual é a fase que a senhora considera mais difícil de toda a sua timeline e como conseguiu passar por ela? Seria essa fase que a senhora falou, da pandemia mesmo? Ou a senhora ainda teve alguma outra mais complicada? Não, são duas. Foi a do divórcio de 30 até os 33 anos, foram os 3 anos de muita dor mesmo pela ruptura. Todo mundo que rompe vai passar um luto. Então, o meu luto foi muito longo, porque eu via o meu filho sofrendo e eu sabia que eu tinha tomado a decisão certa, mas eu ia ter que colher as consequências daquela decisão, porque você tem um filho envolvido e a gente sofre muito se o filho da gente sofre. Então, foi 30 aos 33, foi ali um momento muito doloroso, mas de muito... eu acho que ali eu já construí algumas resistências internas que já me ajudaram a lidar melhor com a pandemia quando chegou, que foi um outro momento muito doloroso da minha vida. Então, ali, por exemplo, eu pedi ajuda, ali eu fiz, foi quando eu comecei com terapia, que eu olhei e falei, gente, porque na igreja eles... Cláudio Omar. Na igreja, nem a psicologia, a terapia não é bem vista, na igreja que era tão rígida do meu ex-marido. Então, assim, eu rompi tudo isso. Eu falava, não, eu amo a ciência, eu amo a psicóloga, quem estudou para isso, nossa. Então, esse romper para a terapia, falar, eu quero terapia, meu filho fazendo terapia, buscando ajuda, criando a rede de apoio, eu repliquei ele novamente. Muita coisa que eu acho que eu fiz no meu momento, dos 3 anos difíceis, de 30 a 33, eu repliquei, eu acho, de buscar ajuda, de aceitar, de não ter vergonha, de não ter... de criar estratégias para conhecer novas pessoas, porque eu tive que começar a ter um novo movimento de amigos quando eu me divorciei, porque os meus amigos eram todos da igreja e do casamento. Então, eu acho que alguns dos recursos assim internos que eu adquiri ali, eu repliquei eles no meu segundo momento doloroso, que foi a pandemia, esses 2 anos de pandemia. Sim.
E é assim, né, Suzy? Todos os momentos, a gente conversa muito isso, né? Todos os momentos são importantes na nossa vida, né? Até os momentos ruins, difíceis, mas são necessários para o teu desenvolvimento, né? O teu crescimento como pessoa. É até assim, tipo, para ver realmente como você é forte para enfrentar os desafios, né? E cada dia é um desafio diferente, né? Cada Isso, dia e isso chama-se vida. isso Isso chama chama-se existência. vida. Isso Isso chama-se vida, mesmo. isso chama existência. Isso Ó, mesmo. existência, eu olho para a existência e penso que são sonhos, é a sua história, é o que vai construindo, reconstruindo, desconstruindo. Tem sonhos ali junto, tem coisas que você não consegue, aceita. E então isso Uhum. todo esse processo faz parte da nossa existência, né? E alguém perguntou qual foi o momento mais feliz. E aí você falou uma palavra que é momento, porque a vida para mim são momentos. Então eu acho assim que eu tenho momentos na minha vida storage ali guardado ali que é o que faz a existência ser tão linda, porque ela é cheia de tristeza, cheia de alegria, cheia de lutas e cheia de alegrias, e são momentos. Às vezes, por exemplo, eu olho para minha infância e eu falo, gente, como eu tive uma infância linda, em sentido de que a gente não tinha nem televisão e nós éramos extremamente felizes ali naquela infância. E nós não tínhamos livros e eu comecei a escrever os livros. Uhum. Aí o dia que chegou a Turma da Mônica para nós, eu falava, gente do céu, a alegria de todas as férias tinha a Almanac e a Turma da Mônica. Eu falava, gente, então essas coisas são os momentos que ficam storage, guardado mesmo, assim, né? E depois, por exemplo, na minha adolescência eu tive muito momento lindo de conseguir falar inglês, e na minha adolescência falar inglês foi uma coisa, um diferencial muito grande na minha vida, aquela pessoinha que queria. Então, assim, isso foi muito lindo na minha vida, na minha ida para São Paulo. O meu casamento foi um momento muito feliz da minha vida, porque o meu casamento, ele me protegeu de muita coisa, ele me deu experiências que eu jamais teria tido se não fosse no meu casamento. E ele é o pai do meu filho, e ele foi muito importante na minha vida. Eu dedico o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, eu dedico para o pai do meu filho. Eu dedico para o meu filho, porque ele foi muito essencial na minha graduação e no meu mestrado, porque eu levava meu filho para a universidade a minha vida inteira, e eu tinha que levar às vezes, a babá ia junto também, e às vezes ia. Então, assim, eu dedico para ele e dedico para o pai, porque o pai sempre foi muito importante na minha vida. Então, assim, esse foi o momento. Depois eu tive momentos incríveis dos 33 anos para frente, que eu estava ali, eu tinha sublimado a dor, o luto tinha passado, eu já estava super bem. Eu tive de 33 anos até chegar novamente na época da pandemia lá na Espanha, eu tive momentos muito maravilhosos na minha vida, de fazer o que eu queria estar fazendo, porque isso é um privilégio, de você fazer o que você quer fazer, isso é privilégio. Eu sempre achei que eu era privilegiada, porque eu trabalhava fazendo o que eu queria fazer. Não é todo mundo que tem essa chance. E eu falava, gente, eu amo o que eu faço. Eu era uma professora na cultura, eu fui principal, né, diretora da cultura há muitos anos, eu desenvolvi um trabalho incrível, então eu amava o que eu fazia. Eu tive um relacionamento por 7 anos com um professor de inglês, da cultura inglesa, e esse relacionamento foi maravilhoso na minha vida, porque ele me mostrou o outro momento da minha vida, Suzy, que eu tinha colocado, achava que eu ia ficar sozinha, e eu já estava sozinha mesmo, eu sou uma mulher, uma alma livre, e veio de presente 7 anos de um relacionamento. Depois ele foi também, porque assim vem e vai e tá tudo bem. Faz parte da história, e às vezes é para sempre, às vezes não é. E depois, então, assim, são momentos. Por exemplo, momentos para mim pode ser uma manhã extraordinária numa praia, que eu estou com alguém, e aquilo ali é extremamente feliz para mim. Então, eu coleciono momentos, porque eu sempre falo, o que eu tenho para hoje é o hoje. Por mais que eu sou uma pessoa super organizada para o futuro, dos sonhos e tudo, mas eu aprendi isso e é hoje. Eu tenho hoje, então eu falo, se eu tiver um momento feliz, um dia de ansiedade, por exemplo, que eu estou organizando, que eu estou com um dia difícil, que tal, mas que eu tenho um momentozinho que eu senti super feliz, uma ligação, eu falo, pronto, é isso, né? Então, na minha timeline foram esses momentos, mas eu cada vez mais quero que eu pense em momentos como agora. Hoje, por exemplo, eu estou tendo um momento super feliz de estar aqui, queria estar aqui, não tive ansiedade, só tive
aquele gozo interno, fala assim, gente, eu poder compartilhar minha história, conhecer pessoas, e essas pessoas poderem se conectar comigo depois, trazer uma contribuição para que elas possam entender algo mais sobre... aprender algo mais que possa ajudá-las internamente também, e tudo mais, e isso não tem preço. Então, eu acho que eu já estou tendo um momento feliz aqui. Ela é maravilhosa, Beatriz, maravilhosa essa mulher. Já quero aulas, inclusive, estou super empolgada aqui. Amores, agora eu quero contar para vocês por que eu estou em Nova York. Porque quando eu vivo a ideia de Eckhart Tolle, exato, é isso mesmo, é o poder do agora. Esse livro é extremamente marcante na minha vida. A gente pode um dia marcar só de conversar sobre os livros que marcaram a minha vida, porque eu amo ler. E os meus alunos têm que ler, porque eu boto eles para ler. E nem que seja um parágrafo, mas tem que ler para discutir. Nós temos que conversar sobre ideias, sobre vida, sobre leituras, sobre... Esse livro é marcante na minha vida. Eu tive como recurso, eu sempre prorroguei, eu vou falar sobre os Estados Unidos e vocês vão entender uma coisa muito importante. Eu sempre ignorei os Estados Unidos. Eu sempre fui uma pessoa meio revolucionária e falava, não, Estados Unidos não, porque eles impõem demais. Eu tinha meio que uma aversão, assim, eu falava, não, os Estados Unidos não. Eu gosto da Europa, eu gosto da África, eu gosto de outros países, Só que isso era errado. Isso é errado. Eu falei, eu sou uma pessoa do mundo e eu estou colocando barreira contra um país? Não, isso não é certo. Eu sou uma linguista, eu sou uma pessoa que eu amo as pessoas, então qualquer pessoa de qualquer povo eu tenho que entender que são pessoas. Vão ter pessoas boas, vão ter pessoas ruins. Todos os países fizeram um processo todos os países têm coisa ruim e todos os países vão ter coisas boas. Então, Suzy, nós vamos quebrar isso na sua vida e nós vamos organizar uma viagem. Quando você terminar de defender a sua tese de presente, você vai passar um tempo em Nova York. Vou dar de presente isso. Eu quebrando isso na minha vida, falei, vai ser lá. E quando eu tinha tirado o visto do americano, eu já pensava nisso. Gente, um dia eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu tenho que quebrar isso. Mas com a pandemia, eu decidi mesmo. Eu comprei um quadro de Nova York, coloquei atrás, assim, onde eu estava, ele estava. Eu olhava e falava, eu vou lá, porque eu terminar, vai ser meu presente, vou te dar de presente uma viagem para Nova York, porque você merece, menininha. Mulherzinha, você merece, eu falava para mim, brincando. Você vai para Nova York. Por que Nova York? Porque eu queria o mundo perto de mim. E falei, eu quero ir para Nova York, porque se eu me estabilizar lá em Nova York, eu posso settle down, eu posso me organizar a minha vida, que agora eu estou sozinha, meu filho é independente, e eu posso ter o mundo perto de mim, já que eu amo o mundo, já que eu amo as nações, já que eu amo os países, já que eu amo as pessoas de outros países, de qualquer país, do meu país. Então, eu acho que é Nova York mesmo, e pronto. E coloquei na minha mente, falei, é isso, tem que ter um objetivo. Eu falei assim, eu tenho que escolher um país, que eu gosto de viajar mesmo, quero me dar de presente uma viagem, pós-tese. E aí, então eu decidi que seria Nova York. E também eu consegui ver os meus alunos sendo muito abençoados com a minha vida em Nova York, porque o meu curso estava indo super bem, eu com muitos alunos, pensando em treinar professores para me ajudar nesse momento de dar conta de todos os alunos que eu estava tendo. Eu falei, Nova York pode ser um lugar excelente para eu criar várias aulas, ajudar várias pessoas a talvez virem passar uma experiência aqui também no hostel. Fiz um teste no hostel, passei lá 10 dias para poder, agora vou conseguir ajudar alunos para virem passar um período aqui se quiserem, ou ter a experiência de como vir para os Estados Unidos, porque agora eu consigo preparar muito bem uma pessoa para ir para o visto de entrevista, a entrevista do visto, como entrar aqui na imigração, o que falar, o que não falar. Então, assim, eu peguei um know-how ali também na prática, muito bom, que eu vou poder dar esse tipo de mentoria para as pessoas. Então, eu acho que Nova York é o presente de doutorado da minha defesa. Era o que eu prometi para mim, e eu cumpri, porque eu sou fiel a mim. E eu falei, eu vou dar esse presente. E o que vai acontecer aqui, eu não sei. E isso é uma outra das belezas da vida. Você tem coisas que você faz, outras coisas não dependem de você. Sim, é um movimento do universo e ele vai fluir ou para eu ficar mais ou não. E isso vocês vão descobrir comigo, eu não sei também. Eu sei que eu vou ficar 6 meses, estou dando entrada no meu visto na extensão do meu visto agora por mais 6 meses, posso ter uma outra extensão no ano que vem, e aí vamos descobrir.
vou descobrir. O que tem no Brasil, para mim, eu já sei. Eu sempre falo, por que você não fez já o concurso para a universidade e tal? Porque isso eu sei que eu já posso fazer no meu país, por enquanto. E o meu país está aí. A gente não sabe nem o que vai acontecer com o nosso país. Então, a gente não sabe muita coisa que não vai acontecer. Então, assim, por que eu não experimentar algo mais, que eu tinha esse desejo, e deixar fluir o que tiver que acontecer? Porque isso, na verdade, nós não temos controle de nada. Essa é a grande verdade. Muita coisa a gente vai ter que deixar realmente fluir. Como assim? Vai ter que deixar, você não sabe, porque são variáveis que não vão depender de nós. E aí, o que depender de nós, a gente vai fazer, as outras não. Então, eu vou desfrutar desse momento aqui, fazer o máximo dele e deixar acontecer o que tiver que acontecer. Professora, Isso é Nova York. eu queria que a senhora falasse um pouco na seguinte questão. É que muitas pessoas pensam que para você fazer intercâmbio, você já precisa ser fluente na língua, mas na realidade você pode, inclusive, nem saber falar inglês. Pelo que eu pesquisei, entendi, e conversei com vários amigos, né, sobre essas questões de intercâmbio. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco disso, sobre como que podem surgir essas oportunidades e tipo, os níveis que existem. Você não precisa realmente, você pode ter, não ter nenhum nível de inglês e você fazer o intercâmbio. O que vai ser o diferencial para você? Se você já souber ter o básico, eu sempre digo para os alunos, tente ter o básico, porque diminui o seu tempo e dinheiro, porque quando você poder entrar no nível já de pré-intermediário, você já ganhou ali 6 meses pago, porque você conseguiu adquirir esse básico do básico lá no Brasil. Mas caso contrário, por exemplo, gente, no Canadá, a escola que eu coloquei meu filho, a escola que eu fiz English for Business and Finances, ela é uma escola maravilhosa que eu sempre indico para os meus alunos para o Canadá, porque é uma escola que não é cara e é uma escola que trabalha com conversação, que é o Communicative Approach, que é o do meu curso. Você aprende falando, tem que falar e ele bota você para conversar com as pessoas, com os nativos, street classes, você vai para a rua, você tem que conversar com as pessoas da rua. Você não tem que falar, você chega lá e você aprende, porque você vai estudar formalmente e o outro período que você não está estudando, você vai conhecer pessoas e você vai achar oportunidades de falar inglês. Agora eu vou dizer algo extremamente importante. Eu falo isso no meu Instagram um dia desses e os meus alunos sabem. Muita gente vai fazer intercâmbio. Isso acontecia na Inglaterra quando eu recebia as pessoas, aconteceu no Canadá, e eles começam a não aprender inglês. Por quê? Porque eles chegam aqui, não tem aquele processo de treinamento transcultural, por exemplo, que eu tive lá na Bolívia, para aprender a ficar longe do povo, da feijoada, entendeu? Do negócio, e começa só a ter amigos brasileiros. E aí só amigos brasileiros e vive num universo só de português e não consegue. Perdem o tempo e perdem o dinheiro. Isso eu sou muito rígida com relação a isso. Os meus alunos, eu falo, você vai ter estratégias. Tem amigos brasileiros e tem amigos que não são brasileiros. Não precisa ser nem nativos só. Se for difícil no início na cultura daquele país, faça amigos estrangeiros, amigos de outros países, mas você tem que ter esse compromisso. E isso, gente, eu volto naquilo que eu disse lá no início, é um compromisso seu interno. Porque você fala, eu que vou cuidar disso, porque aí você vai sair caçando ocasiões. Porque você está tão comprometida ou comprometido com o seu aprendizado que você sai, você vai entrar no Couchsurf, você vai entrar em grupos disso, em grupos daquilo, você enfrenta aquilo, porque você fala, eu vou falar inglês. Caso contrário, passa um ano e não aprende. Agora, eu sugiro sempre, começa sozinho aí no Brasil. E você consegue sozinho, gente. Um programa só, individual seu. Ali na internet está aí disponível para você, entendeu? Para você falar, e todos os dias uma pequena coisa. Todos os dias a tradução de algo, uma música, um TED Talk ou algo mais. O meu próprio Instagram, depois a Rosilene vai passar para vocês, tem muita dica diária, assim, de como você impulsionar o seu aprendizado sozinho. Porque o meu estudo do doutorado, como a gente queria fazer com que contribuir para que os alunos da rede pública lá do Rio Grande do Norte tivessem recursos, porque já que eles não têm condições de ir para a escola de idiomas e o ensino da língua inglesa, nós estávamos ali fazendo um trabalho com os professores também, mas como eles podem fazer sozinhos? E eles têm, e a pesquisa mostrou que eles têm um celular na mão. Então a gente deu recursos para que eles possam ali sozinhos, autônomos, e porque quem tem interesse, se a sua motivação for sua,
você consegue, ela é sua, não é ninguém que falou, não é o pai que falou, não, ela é sua. E eu falo na minha tese de doutorado, que isso está na BNCC, você é protagonista. Você assume que você é protagonista do seu aprendizado. Essa questão do apontamento ajuda você na associação no seu cérebro, nesse processo de aprendizagem. E eu falto a um recurso tecnológico do caderno e a caneta, post-its. Meus alunos têm que ter post-its. Coloca tudo que traduza tudo que é da sua casa, com pequenos post-its na sua casa. Post-it são coisas, não tem nada, não estou falando nada com digital aqui. Nós estamos falando de tecnologia, de papel, de caneta, de você pegar o seu livrinho lá mesmo. Eu falo para os meus alunos pegar livros. Hoje eu dei uma aula de manhã que é eu falei para minha aluna, pegue o livro, ela está com um livro. Ela vai ler um livro em inglês, que é uma aluna do avançado, e eu disse para ela, você quer uma sugestão? Compra um livro impresso, já que você tem condições. Porque o livro impresso, ele te dá outra sensação. Você vai pegar os seus marca-texto. Meu aluno tem que ter marca-texto. Tem que ter porque eu sou ligada à tecnologia, mas é uma tecnologia voltada lá a coisas que funcionavam e que continuam funcionando. Esse processo de você escrever, esse escrita aqui, você anotar, pega o marca-texto, você vai, bota um post-it, e vai de novo, a palavra, o áudio, e escuta tudo isso junto com o seu protagonismo de você, essa decisão interior assim sua, ela te leva lá, eu te garanto nisso. E eu tenho alunos, eu digo Leonardo, por exemplo, é um aluno meu que Rosilene que me indicou, aluno de matemática, e ele tem 1 ano comigo, ele não sabia da Books on the Table, e ele me deixa contar isso porque ele fez um depoimento para mim, e ele dizia, teacher, porque eu nunca tive inglês, porque eu vim da escola pública, eu falei, te entendo, meu filho. Te entendo demais. E ele começou comigo e ele faz tudo isso que eu estou te falando para vocês. A casa dele é cheia de post-its, eu digo. E ele faz tudo e hoje ele não tem uma aula em português, mas ele só tem aulas em inglês, do início ao fim. E ele fala tudo em inglês, e Rosilene é testemunha disso. Ele fala tudo em inglês. Ele nunca saiu do Brasil, ele só estuda sozinho, mas ele estuda todos os dias. Todos os dias ele faz algo. Então, esse é o caminho. E eu digo para vocês, gente, o mundo está aí, com portas abertas agora, depois da pandemia, potencializou o mundo digital. Para você conhecer novas pessoas, para você trabalhar, para você ter novas possibilidades, novos incomes, novas fontes de renda, tudo isso que a internet pode te favorecer também, a língua inglesa vai ser o seu diferencial, não tenho dúvida disso. Eu vejo na minha frente aqui. Então, assim, eu falo, o que eu puder fazer, minha missão é essa, o que eu puder ajudar as pessoas para que o inglês transforme a vida delas também, é o que eu quero fazer, entende? É isso. E eu estou criando, gente, um GPS, eu chamo de mapa do estudo autônomo, e eu vou disponibilizar ele quando estiver pronto. Agora eu vou ter mais tempo, né, porque eu organizei já treinei os teachers, todo mundo, a Rosilene tem uma teacher nova agora também. Então, assim, eu estou num processo que eu vou terminar esse mapa do estudo autônomo, para que você possa, ali, um GPS dentro do que a internet oferece, para que você trabalhe as habilidades sozinho, as habilidades do speaking, do reading, do listening, do writing, você escrever e tal, todas as habilidades da língua, né, linguística, que está escondido aí dentro da internet, gratuitamente, ou não da internet, porque também isso aqui vai entrar nesse mapa. Todas essas estratégias tecnológicas de cadernos, de caneta, de tudo isso vai entrar também nesse mapa, e quando ele estiver pronto, eu vou ter o maior prazer em compartilhá-lo com vocês. Deixa eu informar o título da tese da Suzy. A língua inglesa como saber estratégico para a inclusão do jovem aluno no cenário do século XXI. A visão de professores e de alunos. Acho que está disponível, né? A tua tese, se o pessoal quiser olhar, fica disponível. Eu vou depois a gente coloca quando eu tiver homologado. Tá. Quando tiver homologado, eu coloco o link para vocês. Tá? Quando eu tiver homologado. Tá. Que mais? Federal do Rio Grande do Norte, né? Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Tá, ok. A conversa está super boa, super. Eu acredito que as pessoas elas querem perguntar mais,
né? Quem quer perguntar mais para a Suzy, não perca essa oportunidade. A gente poderia ficar o sábado todo, né, Suzy? Mas não dá. Quem No gosta futuro, a gente pode talvez marcar algo, Rô, como trabalhar só estratégias. Poderia trabalhar algumas estratégias para eles estudarem sozinhos, isso, talvez. isso. Focar, dar alguns recursos, mostrar, abrir alguns, mostrar como trabalhar alguns para você conduzir esse movimento do aprendizado autônomo, entendeu? Eu acredito muito nesse processo. Uhum. Isso mesmo. Mais perguntas? Ana, Beatriz? Fiquem à vontade de me contactar pelo Instagram e eu tenho o maior prazer. Eu fico brincando que depois que eu cheguei em Nova York, eu estou uma teacher super blogueira, assim, sabe? Fazendo videozinhos e tudo, super corajosa, porque a tecnologia, o mundo digital, né? Ele é uma linguagem, né? Então, a tecnologia é uma linguagem nova para nós, por exemplo, eu que estou na rede social tentando me colocar nesse movimento também, para que eu possa dirigir outras pessoas. E eu sempre penso, se eu conduzir alguém ao aprendizado autônomo, ele não tem nem que estudar comigo, mas eu já vou trazer uma grande diferença na vida, um valor na vida dele, que é esse estudo, e ele começar a aprender inglês sozinho. Então, para mim, já está maravilhoso, entendeu? Eu tenho uma dúvida, mas em relação ao seu curso, professora. Hoje eu faço curso de escrita e leitura de artigos científicos, mais por causa do meu mestrado também, para o interesse futuro no doutorado. Mas eu quero desenvolver mais também a minha fala, o meu speak, né? Tipo, a fala, a conversação em si, porque eu acho que é muito, muito importante a gente conseguir desenvolver bem. E como é que funciona assim, o seu curso? Como é que a senhora trabalha com seus alunos? É um curso, aulas são em grupo? É mais individual? Pronto, deixa eu falar sobre essa questão do curso. O meu curso, eu tenho toda essa pegada do estudo autônomo, e aí eu tenho algo que eu ofereço no meu curso você não achou por aí onde falar? Nós temos professores, eu vou te dar essa aula para você falar. Então, eu mostro aí um movimento, ele não tem que ficar comigo, não. Eu posso achou ótimo, mas, caso contrário, o meu curso vai oferecer professores para falar. O método da aula de conversação, que se chama Communicative Approach. Nós vamos conversar, vai trabalhar o presente simples, vai trabalhar isso, vai trabalhar aquilo outro, mas numa conversa significativa. Então, o meu curso ele tem 4 pilares. O primeiro pilar é essa questão do communicative approach, porque você não vai aprender uma língua se você não for comunicar com ela, falar ou escrever, seja o que for, mas falar é extremamente importante. O segundo pilar é o meaningful learning, que é um dos autores que eu trabalho na minha tese, que é o David Oswell, que o aprendizado tem que ser significativo. E o terceiro, ele vai ser o terceiro, ele vai ser o autonomous learning, porque se você não aprender a estudar sozinho, também ele não adianta. E por fim, goal-oriented. Eu tenho uma pegada que é o goal-oriented. O que é isso, Suzy? É por objetivos. Eu acredito que o adulto, porque o meu curso é focado para adultos, você tem que ter qual é o seu objetivo hoje, Ana Beatriz Lira, Beatriz Rodrigues, que você quer aprender inglês. E a gente vai focar naquilo. Então, tem várias áreas do meu curso. Então, é para English for Finances and Business, preparação de exames, inglês para viagens, ou General English, que é inglês geral. Só que é bom falar inglês e pronto, ele é geral. Então, esses 4 campos, ele vai estar ali dentro. Beatriz vem, quer fazer parte do meu curso, eu vou ver o perfil da Bia e vou ver um professor que se encaixa para ela. Então, eu vou e coloco um professor para te dar aulas de conversação. Ah, Titi, mas eu não sei nada. Então, começa a conversação do zero. O hello, how are you, what's your name? Começamos ali do básico, mas conversando. E outra, o meaningful learning você aprende algo que você pode usar. Ou se você for aprender, se o seu objetivo é o inglês para acadêmico, você vai usar na academia. Mas ele tem que ter utilidade, uma língua que é prática, é uma linguística aplicada realmente, de fato, na sua vida. Então, essa é a pegada do meu curso. Rose, depois eu vou te passar o meu folder atualizado, que tem o meu número novo. Aí você passa para eles, para o grupo deles, tá bom? Sim, sim.
Porque aí eles podem conversar comigo também. Se chama More Than English, né? More Than English. More Than English. More Than English, que é muito mais do que inglês. Porque Isso. realmente, para mim, não é só o inglês. É vida junto, é crescimento, desenvolvimento pessoal. Os temas que é escolhido desde o basic, o intermediate e o advanced, as temáticas que eu escolhi para formar a syllabus, né, que é a ementa do curso, ali o conteúdo que vai ser dado, ele é baseado em desenvolvimento pessoal. Então, vai ter aula de coisas que vai te edificar em alguma coisa. Por exemplo, quando você está estudando time, para você aprender what time is it, que horas são, a gente vai trabalhar um pouquinho também de time management. Como é que você organiza o seu tempo? Está sendo bom na sua vida? Está produtivo ou não está? Você está conseguindo ali, ou você está se enrolando e acaba tendo mais ansiedade com isso e tal. Então, assim, a gente trabalha self-development, o desenvolvimento pessoal nas temáticas. E esse é um dos grandes diferenciais também do meu curso. Não é só assuntos isolados ali que não tem nada a ver, que você não... Vai ter assuntos que você, às vezes, não está ligado à sua vida, porque você tem que dominar todos os assuntos. Mas você consegue falar dele, porque é um assunto que você gosta. E também, se for um assunto que você não gosta, você não tiver interesse, não adianta, não flui. E aí, esse é um outro pilar do curso, né? Que é o Goal Oriented, qual é o seu objetivo. E não estamos aqui hoje fazendo propaganda do meu curso, gente, de jeito nenhum. Porque às vezes as pessoas fazem reuniões como se fosse para vender um curso e não é, né? Na verdade, é uma contribuição altruística mesmo para vocês. E claro, eu sou só uma ponte, porque, claro, eu quero ser uma ponte para o sonho de vocês de falar inglês. Eu posso ser, ou guiar vocês. Ah, olha, eu quero um inglês. Olha, eu não tenho, mas eu sei quem pode te ajudar. Essa condução aí, eu acho que já é extremamente importante, né? Não tem como, né, Suzy? Você acaba falando do que você gosta de fazer. É verdade, não tem como Não tem mesmo. como. A gente percebe que é um prazer, né? É um prazer você dar toda essa contribuição, né? Então, não tem como você não falar do seu curso. E realmente, gente, assim, é fascinante fazer inglês com a Suzy, né? A professora Carla quer falar. Bom dia. Bom dia, Carla. Tudo bom, Suzy? Bom, Tudo bem, primeiro, Carla? Eu queria te parabenizar pela pessoa que você mostrou, pela profissional que você mostrou, pelos desafios alcançados aí, né, vencidos durante todo esse processo. E, na realidade, eu tenho uma ideia aqui, né? Não sei se as meninas vão concordar, mas eu acho bem bacana. E aí, eu queria te perguntar também sobre essa questão que você falou sobre o mindful, né? Mindfulness. Isso. E essa questão do sentido que se dá quando se aplica, quando se vai estudar alguma língua. Porque, assim, eu já fiz inglês há algum tempo, fiquei um tempo no avançado, intermediário, na realidade, e cheguei até a receber um inglês uma vez. Mas, assim, já estou parada há muitos anos, né? Então, e nunca gostei muito do som do inglês. O que me incomoda um pouco é o som. Eu sou muito atrelada à questão do som. E aí eu queria te perguntar o que exatamente é esse dar sentido quando você ensina, já que é uma técnica, né? O dar sentido à tua teoria. E a proposta imoral é a seguinte: montar um grupo, né, de inglês. Eu acho que todas aqui, pelo menos do projeto, têm interesse para alavancar essa ideia do inglês, porque, no meu caso, além de não gostar, eu tenho um medinho, né? Eu já tenho um tempo que eu quero ir para a Europa, mas falta coragem. E aí, montar um grupo, nem que seja, se tu tivesse tempo ou recurso para isso, a gente montar um grupo para avançar no inglês do projeto. Então, seria uma espécie de colaboração, e aí tu pode pensar como é que a gente dá o feedback para você, né? É uma proposta, imoral eu sei, mas é uma proposta.
E aí eu queria só que me falasse como é que é essa questão de dar o sentido nas tuas aulas para o inglês. Essa questão de principalmente sotaque, tudo isso é muito importante, porque e aí que tá os exercícios de listening. É isso que você tem que colocar você imerso em diferentes tipos de sons, por exemplo, diferentes culturas, diferentes falas, diferentes sotaques. Porque aí isso vai quebrando devagarinho, por exemplo. Aqui o sotaque americano, por exemplo, cada estado vai ter um sotaque diferente, né? O pior que eu já ouvi é aquele do Texas, né? Do Texas e tudo mais. Indiano, então, assim, agora, essa questão do sentido é muito de você começar a talvez fazer um processo, como eu fiz com os Estados Unidos, de quebrar algumas barreiras que geram dentro da gente com relação, às vezes, até sotaques. Tem gente que se incomoda com sotaques. E nós temos que, de fato, Carla, quebrar isso. Porque senão é o que mesmo que acontece no Brasil com pessoas que têm problema com sotaque nordestino, ou com outro sotaque do Goiás, ou que puxou demais. Então, isso, na verdade, é uma coisa que nós, como pessoas estudadas, que estamos aí buscando essa humanização, a gente tem que quebrar de sotaques. Porque cada pessoa, o sotaque é carregado de história, entendeu? Então, assim, como é que você vence isso? Você escutando mesmo e abrindo o seu coração mesmo. Falava assim, gente, eu vou escutar agora TED Talks é uma dos instrumentos mais lindos. Por quê? Porque ali você vai pegar pessoas de todos os países do mundo tendo uma fala ali no TED Talk, com sotaques. Por exemplo, eu coloco Isabel Allende para os meus alunos escutarem, que é inclusive um dos TED Talks que eu sempre sugiro. Ela tem um TED Talk que todos os meus alunos têm que assistir, que é A Paixão para Envelhecer com Paixão. Então, é um TED Talk que eu sugiro vocês começarem com ele, para ir para o universo do TED Talk para o inglês. Vocês colocam esse, da Isabel Allende, Envelhecer com Paixão, e você coloca, vê que o sotaque dela, ela não é nativa. Então, o sotaque dela é lindo demais. O sotaque dela, então, isso você vai pegando, você começa com TED Talks, para te ajudar a quebrar essa questão do ouvido que às vezes incomoda ali, e porque nós temos que quebrar isso. Eu fiz isso com os Estados Unidos e é uma sensação interna maravilhosa de você não ter barreiras com sotaques de nenhum país ou de nenhum estado do nosso próprio país, entendeu? Então, eu acho que esse desafio, nós temos que romper com ele, que é não deixar que lá dentro da gente, não se incomodar, quebrar, porque incomoda, vamos quebrar essa barreira com o sotaque. E aí escutando, se expondo, chama de exposition, se expõe a diferentes tipos de sotaque e faz um abraço a essa diversidade cultural e linguística que temos, entendeu? Tanto no Brasil quanto no mundo, com o inglês. É isso, meu bem. Obrigada, Su. E da proposta, depois vocês conversam entre vocês, a gente conversa assim com Rose e eu estou aberta. O meu curso vai se expandir muito mais, eu estou com um grupo de professores muito maravilhosos, de fato. Eu só recebi feedback dos alunos muito bons, eu acho que eu escolhi muito bem, treinei muito bem. Olhem, gente, vou confessar para vocês um momento de gratidão que eu tive ontem. Porque de compromisso que eu tenho com o meu curso, sabe? E quando eu vim para cá, eu tinha cerca de 20 alunos, dependendo da minha hora, do meu tempo, da minha... E eu tive um projeto para Nova York, eu falei, eu vou ficar lá e eu preciso de treinar bem os professores para assumir os meus alunos para eu dar conta de outros projetos. Então, eu cheguei aqui tão focada e tão comprometida com o meu curso, com a minha responsabilidade com os meus alunos e com o que eu acredito na minha pedagogia, no tudo mais. Eu passei 3 meses no processo seletivo. Rosilene acompanhou tudo isso, selecionando professores. Tinha sábado que eu passava só com entrevistas, com tudo isso. Treinamento para eles assistirem às minhas aulas, conhecerem toda a minha metodologia, todos os pilares do meu curso. Isso foram os 4 meses que eu estou aqui. Ontem eu fiz a transição do meu último aluno para um professor novo, para eu conseguir dar conta de outros projetos agora. Então, assim, ontem eu tive um momento de gratidão, porque o compromisso que eu tenho com os meus alunos e com o curso, com o que eu sei que o meu curso pode oferecer para as pessoas, ele é muito grande. E eu estou aberta agora para novos desafios, porque eu tenho que estar aqui em Nova York, e Nova York é um lugar muito... É um país muito caro, uma cidade muito cara, é um país de oportunidades. Então, eu tenho que agora... eu sou tutora bilíngue,
Rosilene sabe, eu faço trabalho em Manhattan para ter em dólar aqui, para eu dar entrada no meu visto, e consegui, assim, na minha chegada, e dava aula só à tarde para dar conta dos meus alunos. Então, eu tenho projetos agora para conseguir dar entrada num visto que se chama EB2, que é um visto para quem tem doutorado, é um visto para pesquisador, para você morar aqui e trabalhar com o que você faz, no Brasil. Ou, igual eu, por exemplo, eu mostro que eu estou trabalhando aqui, que eu tenho todos os meus recursos no Brasil, e eu vou aplicar para esse visto. É um visto muito caro, e eu vou dar entrada no ano que vem, se a minha extensão for aprovada. Como eu falei para vocês, são coisas que eu não sei o que vai acontecer. Mas o meu curso ele tem possibilidade de ajudar vocês, assim, no que vocês pensarem, ou eu ou um outro professor, ou eu e um outro professor, porque quando eu não puder, esse professor pode estar e eu posso participar pelo menos uma vez a cada 15 dias, alguma coisa assim, mas existe muitas possibilidades para vocês, sim, dentro dessas 14 professores que estão comigo. Então, assim, eu acho que a oportunidade não vai faltar, não, e possibilidades também não. Perfeito, Suzy. Acredito que... Alguém tem mais alguma pergunta no chat? Eu acho que a Carla colocou uma coisa sobre o exame. A Carla perguntou sobre dicas para os testes para entrar na universidade em país da língua inglesa, como o TOEFL e o IELTS. A primeira coisa é ver... sempre que um aluno vai fazer TOEFL ou IELTS, ele tem que já ter decidido qual a universidade que ele quer aplicar, porque cada universidade vai ter um exame diferente. Por exemplo, tem universidades na Europa que vai ser o FCE, que é o da Cambridge University, que é o primeiro certificado, First Certificate. Então, outras universidades vai ser TOEFL e outras vai ser IELTS. Eu já tive casos em que alunos começaram a fazer um processo de preparação para ir para o Canadá, por exemplo, e depois a bolsa abriu, deu certo a bolsa na Europa e teve que mudar de exame e fez outro exame. Então, assim, o ideal é saber primeiro qual universidade. Pesquisa a universidade e depois disso você prepara. O meu curso prepara também para exames, TOEFL e IELTS, os dois também. E eu costumo indicar para os meus alunos para seguir Matheus Tomoto. Se você quer fazer intercâmbio, seguir esse rapaz, que ele é focado só... Tomoto, assim. Ele é focado só para dar orientações, dicas com relação a intercâmbio fora do Brasil. E ele é importante você seguir para ter uma noção, tirar dúvidas sobre isso, tá bom? Que mais aqui? Dicas de livros, a gente vai ter que fazer uma live só sobre livros, gente. Porque eu sou apaixonada por livros. Pronto, eu acho que eu respondi aqui. Alguém mais? Eu quero agradecer vocês, gente. Eu ia agradecer também a senhora, eu vou precisar sair agora, infelizmente. Mas muito obrigada, professora, foi muito enriquecedor. E eu estou mais apaixonada ainda, quero estudar ainda mais inglês e me desenvolver ainda mais. Ah, que bom, meu bem, que bom. Eu saindo daqui hoje com vocês motivados com relação à língua inglesa, com relação à resiliência mesmo e acolhimento, acolhimento das vulnerabilidades e não deixar que os limites venham na cabeça da gente, as crenças limitantes, porque elas são frutos, muitas vezes, da ansiedade. Ela tenta tampar o que você é. E quando você vê que não é bom, então é tudo bem. Aceita aquilo, acolhe aquilo e fala, o que eu posso melhorar nisso? Eu sei que eu não sou tão boa, mas tudo bem. Eu aceito isso e vou melhorar mesmo assim, entendeu? Tudo bem também. A gente não tem que ser bom em tudo. Então, isso é importante. Se eu trouxer isso hoje, isso trazer um impacto em vocês e melhorar o cotidiano de vocês, então eu já estou feliz demais da conta. Obrigada, gente. Thank you very much. Merci. Graças. Foi incrível, né? Foi assim, não tenho palavras, né, para dizer, porque quando eu pensei em convidar a Suzy, eu já sabia que esse encontro seria muito, muito incrível, né? Porque a Suzy é uma pessoa incrível, né? Uma pessoa que é lutadora, como vocês já viram, né?
gosta de desafios, né, Suzy? Como eu, como nós caboclas. E é aquilo, né? A vida é uma escola e a gente vai aprendendo cada dia, né? Cada dia a lidar com os desafios diferentes. Isso, exemplo de empreendedorismo, com certeza. Isso mesmo. Eu acho que o título, a nossa conversa toda mostra o título em ação, porque eu acho que é o sonho, você ter sonhos e você não se limitar do seu background, às vezes que veio às vezes de poucas oportunidades quem é do interior ou a gente não teve às vezes ou quem veio da rede pública, mas que a gente consegue muita coisa e o que a gente conseguir já está de bom tamanho, entendeu? Sim, sim. A Bia também colocou. Acredito que eu gostaria de continuar a conversa, né? Mas já são 1h50 já de live, eu acho que passou muito rápido. É mesmo. Conversa Muito super, obrigada, gente. tá? Agradeço imensamente, Suzy, tá? A sua disposição, o tempo que eu sei que você dá aula constantemente, né? E o tempo livre é um pouco complicado, né? De se ter, mas você se dedicou a essa data para conversar com a gente. Muito prazer mesmo. Imensamente. A Missy, Eu vou colocar também o link daquela live, uma live bem curtinha que eu fiz de 10 minutos, que são dicas para você incluir o inglês todos os dias. Eu vou colocar esse link para você e mais o folder do curso, porque aí eles podem ter uma noção e também já começar a aplicar o que eu coloco lá. Algumas dicas, assim, são acho que 5 dicas de como incluir o inglês no seu dia a dia. Tá bom? eu coloquei Vou colocar isso também. no chat o Instagram da Suzy, tá? Para quem ainda não segue, siga lá, que ela dá várias dicas, vários tópicos, né? E para a gente melhorar o inglês, né? Tá bom? Tá bom, Agradeço a amores. participação de todos, tá? Agradeço, assim, todo mundo que participou, né? Teve essa oportunidade de escutar um pouquinho a Suzy, esse depoimento todo, tá? A gente, acho que em setembro, né? Setembro já está final de julho, estou perdida no tempo. Mês de setembro a gente vai ter uma outra live que a gente vai estar também divulgando, né? Essa live vai ser de atividade física, nutrição, né? Só coisa boa, né? Só coisa boa que o projeto está prevendo, né? Tá com umas ideias bem legais de fazer toda essa construção, né? De motivar, estimular e trabalhar com a parte de educação e saúde, né? Que é importante, tá? E mostrar exemplos de pessoas incríveis como a Suzy, né? E elas existem, gente. Elas existem. Muito Eu estou vendo várias aqui na minha frente. Muito obrigada, tá, Suzy? Eita. Agora eu peço para todo mundo abrir aí o seu áudio e bater, né? Agradecer com uma salva de palmas, que essa mulher é incrível, né? Ah, gente. Obrigada, meus amores. Amém. Obrigada. Muito obrigada a vocês, um prazer. E o meu folder vai ter o meu telefone daqui, o meu telefone americano. Aí vocês podem também falar comigo pelo telefone, pelo WhatsApp. Tenho o maior prazer em responder, tá bom? Tá. Posso passar também, tá? Os contatos da Suzy. Perfeito. Pode passar sim, que vai ser um prazer. A vida é assim, mais significativa quando a gente está ali contribuindo um com o outro e agregando e nos doando ao outro. Então, assim, isso para mim é maravilhoso. Isso. Gente, excelente sábado, tá? Have a nice day, né? Have a nice day, have a wonderful day. Thank you very much, everybody. E nos falamos, mantemos contato. Manteremos. Tchau, gente. Bye, bye. Only getting older, baby. Nothing's